Eu sou a Jéssica Fontinelli e esse é um canal Uma na Hora, que ela já é gaguejada de novo. Olha aí, já começou. A gente falou que ia dar tudo certo no começo. É. Ó, a gente já vai começando nesse clima aqui, que hoje vai ser piada atrás de comédia, né? Vai ser coisa divertida hoje, hein? Ó, a gente vai começar abrindo esse episódio com um casal que é empreendedor e aí eles vão se apresentar aqui um pouco pra gente. Pode começar, Carol. Tudo bem, gente? Meu nome é Carol Pastana, eu tenho 31 anos e sou casada com o Fernando há... quantos anos? Tu que é boa de data, vai. Rapaz, olha aí. A gente tá casada há 10 anos, né? 10 anos, 9 mano. anos, amor. 9 anos. Fez dia 26 de abril agora. Ó, foi pra... Olha. Rapaz, Mas é porque a gente já se conhece uma vida inteira, é por isso, amor. Ah. Entendeu? Ei, quero saber vai essa que história. cola. Olha aí, Fernando. Fala, galera, meu nome é Fernando, sou mais conhecido como Fernando Bravo, sou barbeiro, empreendedor, pai, marido às vezes. Só às vezes. Sou marido. Só às vezes. E só às vezes, assim, quando ela não tá com raiva de mim. Seja muito bem-vindo, espero que vocês curtam o que vai estar acontecendo aqui hoje. Só chegar mais. Show de bola, cara, que legal, 9 anos. E bravo, rapaz, mas bravo Eu de ia te braveza ou é o perguntar nome se mesmo? é sobrenome mesmo. É o nome de guerra. Ah, entendi. Entendi. Nome de... Não. Nome artístico, não. É de guerra mesmo. É de guerra. É de batalha, né? É, mano. É da porque batalha, né? Dias de luta, dias de luta. Mano. Na verdade, quem deu esse codinome pro Fernando foi os próprios clientes, porque pelo fato do Fernando ser louro e tal, e o Fernando sempre foi muito vaidoso, então eles assimilavam ele com o Johnny Bravos. Aí, é verdade. o barbeiro pô. e tal, acabou ficando. Olha, é verdade. É verdade, eu olhei agora, eu vi uma, O perfil uma assim, leve né? semelhança assim, meio de lado, assim, O mas... topete e tal. É verdade, pô. E aí Ó, ficou, e eu criei esse codinome. Ah, você ganhou então dos clientes. Isso. Massa, legal. ah, que bacana. Ó, pra você que tá assistindo aí, fica com a gente até o final desse vídeo, que tenho certeza que a gente vai tirar aqui muitas chaves sobre empreendedorismo, sobre família, sobre casamento, e inclusive sobre como o casal se relaciona e concilia essas duas áreas, né? Família e empreendedorismo, que, ó, é um grande desafio, né? Sim, é verdade. Fala a verdade, né? Pode contar? Eu acho que a gente já pode até começar com essa pergunta, pra falar a verdade, né? Porque imagina o seguinte, eu lembro que quando eu trabalhava na CLT, cara, eu passava, a vida inteira praticamente fora e quase não via meus filhos, né? E essa aqui sabe muito bem, a minha esposa sabe muito bem, a gente quase não se via muito pouco no início do dia e no final do dia, e ponto. Pra vocês, como é que foi isso, esse processo? Vocês conseguem conciliar bem esse lance do empreendedorismo com a família? Como é que vocês estão com isso? Nem sempre foi assim, né? O Fernando também trabalhava CLT, ele empreende há 5 anos como barbeiro, mas antes ele trabalhava como educador físico, trabalhou um tempo com ginástica laboral, então a gente sempre teve um pouco assim, encontros e desencontros também, né? Quando a Bia era pequena. Já eu não, sempre fui empreendedora a minha vida toda, nunca trabalhei em outra área, sempre trabalhei com salão de beleza, né? Eu e minha mãe, a gente tem um salão de beleza. E aí foi a mamãe que incentivou o Fernando a vir para a área da barbearia, pelo fato dele ser muito comunicativo e tal. E teve uma época que a mamãe quis morar fora do país, ela morou no Chile 1 ano. Melhor E época aí? da minha vida. Então pode contar essas coisas por aqui. Essa parte não vai ser retirada daqui, né? E aí, Eu quero que deixe, viu, Ebran? Tu pode deixar, viu? e aí ela ficava muito preocupada de como que eu ia administrar sozinho o salão, a Bia, a casa, né? Porque ela sabia muito bem como fazer isso. E aí ela começou a incentivar o Fernando. Fernando, porque tu vai ser barbeiro e tal. E aí foi quando ele tomou uma decisão mesmo e veio pro mundo da barbearia. A gente trabalhou um tempo junto, mas agora a gente trabalha separado. Olha, a tua sogra foi visionária, amiga. Foi, Vamos né? lá. Começa com É pra falar, não? Quer que eu só continue falando? Não, ela... não, balança a cabeça. Não, na verdade, assim, muitas pessoas, elas precisam desse start. Porque é muito fácil falar, eu comecei. Mas peraí, e a pessoa que te deu o primeiro empurrão? Sim. A pessoa que te deu aquele ar de coragem? Porque de verdade, você sair de algo que você já faz, que você gosta, pra ir a algo novo, dá medo. Então, tu exercia a parte de educação física, mas tu gostava daquilo. Sim, que sim. é diferente quando, por exemplo, eu me formei em arquitetura, sou arquiteta. Mas aí eu não gostava de fazer. Frustrada, então, né? Exatamente. Então, eu mudei assim sem problema nenhum. Então, na verdade, tu já gostava do que tu fazia. Já. Aí tu foi pra uma outra área. E se É porque a apaixonou. minha vida era de atleta. Apesar de não parecer hoje. Eu entendi esse riso.
Começa contando essa história dentro Foi você que falou, não? Mas você riu, Tiffany. Mas tu já era atleta, então? Já, mano, eu era jogador profissional de futebol. Engoli a bola agora, mas tá de boa. Então eu já tinha uma vivência no esporte. Então, assim, só foi um empurrão pra fazer educação física. E, tipo, eu sou jogador de futebol, tu vai fazer o quê? Engenharia? Não vai, tu vai fazer educação física, que é o normal. Então, eu entrei na educação física ali e trabalhei durante 8, 9 anos ali na área, até ter esse empurrão da minha sogra. Caramba, e às vezes as pessoas, elas chegam até a parte do empreender, e isso foi num curso que eu tava vendo ontem, por necessidade, não tem outra escolha, a não ser... Pelo menos eu vejo que a maioria das mulheres que empreendem é pra ficar perto dos filhos, pra ficar perto da família, né? Sim. E tem a outra que, nada deu certo, né? Isso. Aí vai... Começou do nada, assim, deixei R$50, vou fazer alguma coisa e faz dar certo, Mas isso pesa muito até hoje pra mim também, porque por diversas vezes eu já pensei em migrar pra outra profissão, não que eu não gosto do que eu faço, mas de viver novas experiências, né? Mas eu sempre digo pro Fernando que eu não troco a minha filha por R$1.000, porque não importa o valor que eu ganho, mas eu tenho ela ali todo o tempo comigo, eu posso fazer a atividade dela, o salão é meu, então eu levo ela pro salão, ninguém vai me impedir. Se eu for trabalhar em outro lugar, eu não vou ter essa mesma liberdade. Sim. Então, pra mim, isso não tem preço, eu não abro mão. Hoje ela chegou com as notas da escola e pra gente é muito gratificante, cara. Nossa filha é muito elogiada. E a gente sabe que ela tem a inteligência dela, mas que o fato da gente se fazer presente na vida dela faz muita diferença. Isso é verdade. Então, hoje pra gente não é pelo valor que eu ganho. Se eu fosse trabalhar num outro lugar, talvez eu ganharia muito mais, mas eu perderia minha filha, não valeria a pena. Acho que a experiência que a gente teve foi trocar de cidade, né? A gente foi morar em Balneário. O que nos fez voltar... A gente testou, na verdade, né? A gente ficou 3 meses fora. O que nos fez voltar realmente não foi o dinheiro. Foi justamente a criação da nossa filha. Porque, assim, é muito fácil você dizer que você ganha 10 mil e terceirizar a criação da tua filha, a criação da tua família. Então, assim, entre cifrão e criação, nós optamos pela criação. Tivemos que voltar, recomeçar, porque, tipo assim, 3 meses parece ser pouco tempo, mas é um recomeço, querendo ou não. Aquelas pessoas que te acompanham, vem que você tá fora. Sem conhecer ninguém, né? Sem conhecer ninguém. Aí, tipo, acaba te trocando, você acaba sendo só uma opção. Que foi a dificuldade que eu encontrei quando eu voltei. E até reconquistar cliente, aí tive que aumentar meu espaço. Então, assim, querendo ou não, é um ato de coragem. É um ato de coragem de você deixar o cifrão do lado e dar atenção à criação. A criação dos teus filhos, a tua família, propriamente dito, entendeu? Cara, muito legal essa decisão que... É uma decisão, né? É uma decisão muito poderosa que a gente tem que tomar entre, por exemplo, grana e família, cara. E a gente tem um valor muito grande relacionado à família também. Quando vocês falam, a gente se identifica muito. Porque realmente a gente também teve que tomar algumas decisões nesse sentido, né? De falar assim, cara, eu vou ter que sair do trampo aqui, mas eu preciso acompanhar o crescimento dos meus filhos, ver eles crescer e estar perto quando eles precisarem, dar apoio, ensinar. Não só dar aquilo que eu não tive, mas ensinar aquilo que eu não recebi, que eu não fui ensinado, na verdade. E isso eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Agora, entrando para um contexto de história, é muito legal ver que vocês estão focados na família, mas também trabalham o empreendedorismo. Eu queria ouvir um pouquinho mais da história de vocês desde o começo. Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu tudo isso? Eu vou contar a minha versão, tá? Vou pedir para a Carol começar ali. Vocês são daqui de Manaus mesmo? Ah, tá, isso é legal. Conta assim, de onde nasceram, família, origens, e aí segue até o encontro de vocês. Eu sou daqui de Manaus mesmo, a minha mãe é ribeirinha, de interior, ela é de Coari, ela veio pra Manaus, ela tinha 9 anos, ficou trabalhando um tempo em casa de família, e ela casou com meu pai, ela tinha 14 anos, meu pai 24. Casou não, se juntaram, né? E a minha mãe disse que na época não era amor, porque ela nem sabia o que era amor, né? Mas acabou se relacionando com meu pai. Só que quando ela engravidou de mim, meu pai assumiu ela como mulher mesmo, eles passaram a viver junto, mas que por falta de maturidade eles não souberam lidar com a relação e eles se separaram, eu tinha 13 anos.
Uhum. Nesse período, a gente morava num bairro aqui perto do Shopping Suma, né? Uhum. E a minha mãe começou a trabalhar fora pra sustentar, era eu e minha irmã. Tenho uma irmã que é 5 anos mais nova do que eu. E aí, a gente passava o dia trancada dentro de casa, só saía direto pra ir pra escola, porque a mamãe trabalhava o dia todo. Caramba. O meu pai morava perto, mas a gente não tinha tanto contato, porque o fim do casamento deles foi bem turbulento. Uhum. E aí, foi nesse período mais ou menos que eu conheci o Fernando, porque eu sempre fui aquela moça mais reservadinha da escola, né? Uhum. Tinha 1, 2 amigas, aquela menina que tirava notas altas, mas que não era muito relacionada. Já o Fernando, nem, Conta a tua parte. nem tanto, nem tanto, né? E aí, a gente estudava na mesma escola, que era a Aldeia do Conhecimento, né? Ah, Que estava sim. recém-inaugurada aqui em Verdade. cima. E aí, foi o primeiro ano da escola, inclusive, e a gente foi transferido pra lá. Uhum. E o Fernando era da mesma escola, mas não da mesma sala, só que a gente tinha amigos em comuns. E aí eu conheci ele de vista, mas a gente não conversava, né? Que essa parte eu vou falar. E aí, Ah, tá. e aí um dia ele foi fazer um trabalho da escola quando ele passou na minha rua. Só que a menina que ele ia fazer o trabalho da escola morava na rua da frente. E aí quando ele passou, eu tava lavando roupa. Cara. E aí ele me viu lá espremendo roupa, estendendo roupa. E aí ele, ei, tu sabe onde que é a casa da Jéssica e tal? Aí eu, é logo ali. Porque como ele já tinha me visto na escola, né? Uhum. Então, beleza. Mano, quando eu cheguei no outro dia na escola, Tava todo mundo sabendo. todo mundo lá na porta, né? Ele me via, aí ele pegava a mochila dele e fingia que tava lavando roupa e tal, estendendo roupa. Pela da mãe. Cara, sério, como eu? Tu acha que eu ia fazer um negócio desse? Viadão, né, Fernando? Não, Cara, fiquei com muita raiva dele, olha. E aí, por conta disso, assim, as nossas histórias se marcaram e a gente não passou a ser amigo, né? Mas a gente passou a se conhecer. E aí, acabou que era a 7ª série. Quando foi no 8º ano, a gente teve a oportunidade de fazer a prova para passar para o Senador, que era a melhor escola, né, da Cidade Nova, referência no médio e tal. Então, eles deram oportunidade para que a gente passasse, tivesse prioridade para fazer a prova lá. Só que no dia da prova, nem eu e nem o Fernando fomos fazer a prova. eu não queria Ou ir mesmo. seja, eu queria ir, mas eu não me lembro por que Era eu destino. não... Por que eu não fui fazer a prova. Uhum. E aí acabou que nós ficamos matriculados automaticamente numa aldeia, né? E todos os nossos amigos foram pro Senador. Então, de uma escola, o primeiro ano do ensino médio tinha mais ou menos umas 5 carinhas conhecidas, nem eu era amigo, Uhum. né? Mas a gente se via da escola e o resto todo mundo era novato. Então, acabou que aquela turma se uniu. E a gente passou o 1º, 2º e 3º ano estudando juntos. Olha que legal. Mas a gente era só amigo. Tipo, mais amigo mesmo. A gente montou Grêmio na escola. Eu vou já causar emoção na história, vai. A gente criou Grêmio na escola. A gente fez muita coisa legal. Uhum. E aí, a gente só veio começar a namorar 1 ano depois que a gente já tinha terminado a escola. Ah, entendi. Depois Eu deixo do tu contar, médio. amor. Ai, Isso se empolga. tá? ai, eu Você fiquei nervosa, emociona. eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa com o que tu vai querer contar. Tem medo? Fala a tua parte aí, velho. Bom, me chamo Fernando, você já sabe. Sou de Manaus. Aham. Eu... Teus pais são daqui também? Meu pai é cearense, minha mãe é paraense. Eu tenho um lado engraçado, o outro ladrão. Ah, entendi. Entendeu? No ruim a gente rouba a risada. Ah, tá. É boa, mas a estratégia é boa. E eu perdi minha mãe com 12 anos. Entendeu? Então, assim... Pô, Fernando, caramba, tu Eu nunca- faz uma piada e depois conta uma notícia dessa, eu fiquei todo errado aqui. E agora eu continuo rindo ou não, né? Eu fiquei todo errado aqui, eu tava rindo. Vai, Fernando, continua. Então, assim, eu perdi minha mãe com 12 anos e fui criado pela minha madrasta. Na verdade, desde os 8 anos, a minha madrasta me criou. Ela já era casada com meu pai. E eu não... Eu falo assim, levando um pouco pro lado do relacionamento até chegar à história. Eu sempre falo isso pro meu pai. Eu nunca tive o meu pai como exemplo de marido. Eu tive meu pai como exemplo de pai, de homem trabalhador. Exemplo de marido eu tenho meu avô. Meu avô faleceu aí com 92 anos e eu aprendi muito com ele isso daí. Porque mesmo quase 30 anos que a minha avó era falecida, cara, não tinha uma vez que eu não chegasse lá com meu avô, meu filho, quando a cesarina, quando que não sei o que, Sempre falava dela. Então, eu tenho aquelas histórias e eu peguei aquele exemplo pra mim. Aí eu vou chegar na parte que eu conheci a Carol. Por quê? Naquela idade, eu tomei decisões de qual relacionamento eu queria. Pra casar, tá? Aí, parte que não... Essa a gente Pra passa. casar. Pra casar. Mas voltando, eu conheci a Carol
nessa situação. E eu, como um cara sério, não zoei com ela a semana toda. Foi um mês. Tá. Foi um mês. Não, eu zoei muito a Carol, mas... E toda vez que eu vi a Carol, eu... Ei, lavadeira! É zoeiro não, né? Não. Ei, lavadeira e tal, e... Beleza. Acho que meu celular tá tocando. Deixa eu tocar, esquenta. Vai. E... Ficou e tal. Aquilo ali criou-se uma proximidade, não uma amizade. Como ela falou, na 8ª série, que a gente foi na mesma sala. E eu vou te falar quem era a Carol como minha amiga. Ah, tem essa parte também. Tem. Né? Porque já foi solteiro, né? Já, claro. Aham. Lembra daquela amiga que armava pra te ficar com as outras? Lembro. Era a Carol. Ah, tá. Ela tinha essa estratégia, era? Não sei. Não, na verdade... Não. Eu preciso me defender. Não vou deixar de ficar Vou ficar calada, não. Não vou. Na verdade, ele fala pra todo mundo que eu paquerava ele, né? Eu achava ele bonito, porque ele realmente era bonito, né? Era. Ele era. Hoje, né? Ele era lourinho, dos olhos azuis. Verde, né, na verdade. E aí, quem que não olha? Todo mundo olha. Acaba sendo aquele padrão de beleza, né? Que todo mundo acha que né, é diferente. E aí, mas eu, apesar de admirava ele, mas o Fernando era muito galinheiro. E aí, ele ficava com todas as minhas amigas, entendeu? Entendi. Então não havia nenhuma possibilidade da gente ficar junto, assim. Nunca, de verdade, diante de Deus, eu nunca olhei pro Fernando assim, de dizer assim, cara, esse é o homem da minha vida. Esse não casar, né? E no terceiro ano? Não, também não. Não, também não. No terceiro ano tem aquelas festinhas que fica de encerramento da escola, que nem tem mais aula. E aí o Fernando foi, me prensou na parede, assim, e aí me tascou um beijo. E aí eu fiquei olhando e, para com graça, Fernando, não sei o que e tal. Aí ele, não, vai dizer que tu não gostou e tal. Mas aí acabou com isso. Mas a pergunta que não quer calar, tu gostou? Até hoje, eu não me lembro. Não, mas não foi por causa desse beijo, não. E aí eu disse pra ele que, na verdade, eu acho que ele só me beijou porque ele olhou pra escola e eu era a única menina que ele ainda não tinha ficado, né? Aí acho que era pra lavar o nome, sabe? Sair com honra. Ó, cuidinho. Aí continua, velho. E aí nós ficamos um ano longe, sem se ver. E, cara, do nada me veio a ideia assim, vou ligar pra Carol, porque a minha ideia sempre foi reunir a galera da escola e tá todo mundo junto. Acho que todo mundo pensa assim. Começa a faculdade, né? Cada um vive a sua vida. E aí eu liguei pra Carol e tal, eu liguei pra uma amiga nossa, pra conseguir o número da Carol, e eu tinha falado com ela, não, vamos se reunir, vamos. Liguei pra Carol, mais legal quando eu falei assim, oi, queria falar com a Carol, oi, nego, olha a minha cor. Na verdade, eu pensei que era outro amigo nosso, o Wendel, entendeu? Quando ele falou, oi, Carol, não sei o que, tu lembra de mim? De outras coisas. Tá. Aí eu disse, eu lembro sim, oi, nego, tudo bem e tal. Aí ele disse tudo. Aí eu não me lembro, acho que foi uma risada, alguma coisa. Eu falei, tu sabe quem tá falando? Aí quando ele falou, foi que eu não era, né, quem eu tava pensando. Aí, amor. Aí eu liguei, eu falei, não, tu mora no mesmo lugar e tal, moro. Eu vou jogar bola e eu vou passar aí. Tá bom. Peguei, passei lá e tal. Bora comer? Eu todo sujo do futebol, bora. A gente saiu pra comer e tal. Quando ela desceu do carro, sabe aquela olhada que tu dá assim e fala, não era assim, não? Essa pessoa mudou, né? Não, foi era verdade. assim. Eu olhei, eu falei, A minha cabeça girou, vai rodar. O olho brilhou. Minha cabeça só passava assim, vai rodar. Tava só o Ludinho aqui já, só... Aí, mano. Aí chegou, tipo, comeu e tal. E até então, de verdade, não tinha conversa pretensiosa de nada. Era mais pura amizade. A olhada que eu dei foi... Aquela conversa pura mesmo, tipo, lembrando histórias da escola. Rindo, e aí... brincando e tal. Foi muito divertido naquele dia. Até a volta. Aí, quando ele foi, me deixou em casa. Aí, a gente já era mais meia-noite, eu acho, né? Não tinha mais ninguém Se na você rua. tá assistindo, eu vou te dar uma dica. Cheguei assim, eu olhei, a gente conversou num papo e tal. Eu falei, posso te dar um beijo? Ela falou, pode, pessoa cara no rosto. Eu puxei, olha. Já era. Foi assim mesmo. A gente foi se abraçar. E aí, quando ele eu vou te dar um beijo. Eu, tá bom, né? Tá. Inocente. E aí, ele veio e tascou um beijão. Mas só que, saindo dali... Essa ela gostou. Tá. Saindo dali, eu não... Em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquilo fosse pra frente, a gente entendeu? vai casar agora. Não, foi... Vamos casar, ter um filho e vai embora, né? E até porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento vai super chegar turbulento. a parte mais engraçada, mas...
Segue. A gente tinha acabado... Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito turbulento. Então, tipo, não tava com foco em ninguém, entendeu? Então, ele apareceu ali, tinha se divertido e tal, mas eu não... Naquele tempo, nem todo mundo tinha telefone, né? A gente... Então, eu acho que era o primeiro ano, inclusive, que eu tinha um celular. E aí, o Fernando... Era na época do Orkut, né? Caramba, faz tempo. E aí... Moira, vai entregar a idade. Já entregou, já, que ela falou no começo. Né? Ainda bem que ela não falou que era do Flogão. Não, era o Orkut. Orkut. E aí, passei meu contato pro Fernando, mas não fiquei esperando ele me ligar, nada disso. E é tanto que passou, acho que uns 2, 3 dias, ele me mandou uma mensagem, mas também uma mensagem despretensiosa, né? E aí, como tu tá, não sei o quê, tá tudo bem, vamos marcar pra sair de novo? Vamos! E beleza, foi isso. E aí foi ficando. E eu sou ruim de data, Diogo. Ah, é? Isso era 9 de maio. Ruim de data. Não era não, amor. Era 9 de maio. Data do primeiro beijo foi 9 de maio, amor. É ruim de data pra caramba, cara. Ele tá marcando eu que sou ruim. Não, era 9 de maio, real. E aí depois Foi, disso, porque cara? assim, foi um tempo muito curto que a gente começou a namorar. Porque, por exemplo, ela faz aniversário dia 16 de maio. Sério? 16 de maio? Diz Essa comigo. data já- Mentira. Rapaz, Olha aí. caralho. Só falta tu fazer aniversário no mesmo dia. Por isso que ela é legal, A gente se gente, abraça, pelo sai amor de correndo Deus. junto. A gente se abraça e sai correndo. Ah, então Tu pronto. entendeu o jeito sério, Já né? entendi. Né? E o meu é uma semana depois, ou seja, o meu é dia 23 agora. Ah, tá. É o teu, mano? E o teu também, velho? Quase acreditei que tu olhou. Eu tava comemorando. Ah. E o meu é uma semana depois. Então ela me ligou, na verdade. Não, eu fiz um bolo, vem aqui e tal. Ela tava no salão, eu tava Depois- jogando bola. Depois daquele dia a gente saiu de novo? Não, foi só no teu aniversário. E depois Foi. eu te vi de novo e depois foi no meu aniversário. Foi. Só cara bom de memória. Ô, cara bom, né, velho? Eu E sou, aí, mano. vocês ficaram um tempo ou já foram namorando? Não, calma. Não, foi Calma, Calma, Maria do Bairro. Tô Depois- apressado aqui, né? Foi verdade, depois desse dia da mensagem, aí que a gente... No teu aniversário. Aí foi meu aniversário. E aí eu ia fazer um bolo no salão, eu peguei e falei pra ele, falei, Fernando, vou fazer segunda-feira meu aniversário e tal. O beijo foi bom, mano. E aí eu queria que tu passasse... E, inclusive foi numa segunda-feira, né? Que esse ano foi numa que eu ia segunda-feira. jogar bola. Era. E aí eu falei, segunda-feira eu vou fazer meu aniversário, vai ter um bolo lá no salão. Se tu quiser passar lá e tal, pode passar. Tu acha que eu ia negar? Aí ele falou assim, bolo. eu vou jogar bola. Mas aí quando eu saí, eu ligo pra Atleta ti. ainda nesse tempo, não era? Vou jogar Continua bola. ainda, mano. Mano, ele jogava bola todo dia. Isso daí é um outro ponto do nosso relacionamento, entendeu? É pra falar de benfeitoria, né? E aí, Com quantos anos? a gente tinha 20... Eu tinha 19. Eu tava fazendo 19 e eu ia tá. fazer 20. 19. Tem um ano de diferença aqui também. E a gente Aí- tinha isso mesmo. Ó, rapaz, tá muito parecido essas histórias. Tá, mano. Vai. E aí, ele pegou... Eu já tava lá no salão, nem tava mais esperando ele, porque já eram mais de 9 horas, já tinha batido parabéns, todo mundo. Aí, daqui a pouco, ele chegou. Ele tinha um gol, cara chato, bicho barulhento, que só... E Horrível. Igualzinho, eu já tinha também um. Ó. ele tinha... Não era isso, não. Não era isso, não. Fala agora Empurrava desse, mais o carro do que andava, fala a Não. verdade. Não, aqui não. ele Eu era empurrava, barulhento mano. mesmo. Meu Empurrei, Deus, o cara. Diogo empurrava muito Mano, o carro. Tem uma coisa Ó, que eu ó, aprendi gol. com gol cara chato foi a empurrar carro. Mano. Sério. Olha o gol cara chata que ela tá falando que eu tinha. Eu tinha um gol cara chata GTI. Ah, cara, e é carro. Não, ali, né? não era... Era carro. Era, ali. Não, mas o bicho era barulhento demais. E aí ele pegou, chegou lá no salão e tal, e o pessoal já tava terminando, já tava indo embora. E aí ele pegou, encostou no carro, e aí eu peguei e encostei nele, e inclusive a gente tem essa foto, né, que a gente tirou uma Até foto. hoje. Só no carro. Ei, vamos tirar uma foto. Aí encostou, tirou uma foto e tal. Com a camisa do Vasco. Aí, foi verdade. E aí ele falou assim, poxa, já tava indo embora. Eu falei, já acabou, né, mano? Chegou no final e tal. Aí ele falou, então deixa que eu te deixo em casa. Aí eu, beleza. Olha, Aí eu, Tudo mãe, estratégia, né? preparado já, né? mãe, eu vou com o Fernando. Aí ela, tá. Aí o Fernando foi, aí beijo de novo, né? Aí, mas Beleza, também. Daí foi seguindo, assim, a gente começou a ter mais contato. foi, começou a ter tá. contato. Mas em nenhum momento a gente falava Que era- da que possibilidade era namoro. de namorar, Na entendeu? verdade, assim, eu tinha preparado uma surpresa pra ela sem saber que eu ia fazer surpresa, entendeu? Ah, tá. Quando, Que foi na semana é, seguinte. foi na semana seguinte. Quando foi no dia do meu aniversário, eu falei assim... Não, a gente vai pro cinema, eu vou lá na casa da minha tia, lá no centro, de lá a gente vai pro cinema. Ele disse, Bora. bom, eu fui no teu aniversário, agora tu vai no meu. Aham. Eu, tá bom. Aqui se faz, aqui se paga. E aí, É. peguei quando eu falei, não, a gente vai passar aqui em casa. Aí o papai tava na sala e tal. Eu falei, pai, minha namorada. Aí ela... eu nem dizer pro papai que eu tava com a menina que eu tava pegando. Ela, tô pegando, pai. Uhum. Não, minha namorada. Tá bom. Ela entrou no carro, ela falou, que história é essa de namorada?
Falei, tia, calma, tá muito apressado. Tia, calma. Aí foi e tal, a gente foi pra festa, tá, comeu o bolinho lá e tal. Bora pro cinema? Bora pro cinema. Aí que vem o X da questão. Nunca vou esquecer desse dia. Não esquece. Não, quando a gente chegou no cinema e tal, eu olhei assim e falei, Carol, tu quer namorar comigo? Não, ele agora é dos Vera. Agora é dos Vera, só tá nós dois e tal. Tu quer namorar comigo? Só nós dois, 30 pessoas no salão. Não, mas a gente tava conversando só nós dois, né? Aí ele, mas é aquele negócio lá que eu falei, papai e tal, é sério, tu quer namorar comigo? Aí eu... Ela foi sincera, mano, ela falou, eu sou chata. Comprovei isso recentemente. Aí eu falei, Fernando, não sei não. Aí ele, como assim, Carol? Não foi assim que tu falou, não. Não foi assim, não. Ela olhou pra mim assim, ela falou, eu não quero. Não, aí eu disse bem assim, primeiro, poxa, Fernando, tu é tão meu amigo, né? Eu não sei se vai dar muito certo a gente namorar. Mas aí, assim, também, né, levar um fora no dia do aniversário, eu sei que também não é legal. Estratégia, guardem essa que é pra vocês fazerem. E aí eu disse assim, olha, mas eu vou logo te falando. Eu não tô a fim de namorar contigo, não, tá? Por quê? Eu sou chata pra cacete. Eu trabalho muito. Eu não tenho folga. E aí, todos os meus relacionamentos, eles fracassam por causa disso. Porque o meu namorado quer que eu vá dormir na casa deles e a mamãe não deixa. Então, eu vou logo te falando. Eu não vou contigo fazer passeio de estrada no final de semana, que a mamãe também não deixa. Não adianta tu ficar insistindo, entendeu? E eu tenho hora pra entrar no trabalho, mas eu não tenho hora pra sair. E aí, depois eu não quero tu reclamando, enchendo meu saco. Então, eu não sei se vai dar muito certo, porque... Jogou a real. Eu conheço todo o teu histórico do passado, entendeu? A gente é tão amiga... Desde que tudo se fez novo, nova criatura. Eu conheço todos os teus podres. E aí, assim, pra gente namorar, não sei. E se a gente terminar, a gente vai chegar nos lugares e aí a gente vai se encontrar e vai ficar aquele climão. Aí tu me diz, a gente nunca se encontrou em canto nenhum. Tu acha que depois a gente ia se encontrar? Aí ele falou, não, menina, para com isso, vai dar certo. Exatamente por isso, porque a gente eu que fui visionário, tá vendo? Porque a gente já se conhece e tal. E aí eu falei, eu não sei, Fernando, não sei. Mas vamos fazer assim. Bora Deixa. tentar. Vai passando. Vamos, né? Ninguém merece. Vamos tentando aqui. Vamos tentando. O mais engraçado foi a reação dos amigos. A gente chegava de mão dada. Acho que foi dia dos namorados, a gente postou a primeira foto no Facebook, né? Falaram bem Aí assim. já tinha Isso era em Facebook. maio ainda? Não, Maio, dia 23. 12 de junho. Não, eu digo... 23 de maio. Porque é o seguinte, você passou... Me corta no Natal. Ó, porque vocês tiveram aniversário, festinha e tal. E não, aí daí seguiu. Aí seguiu certinho até junho, já chegou no mês dos namorados, já foi, Foi né? 23 de maio. porque, Ele assim, me pediu namoro no dia do aniversário dele, dia 23 de maio. Legal. A Carol, ela nunca teve esse tipo de relacionamento, de tipo assim, de data comemorativa, porque a bicha, eu pedi uma princesa, eu falei, senhor, quero uma princesa, ele mandou, a Fiona, entendeu? Não precisa cortar isso, não. Não precisa cortar, não, deixa. Aí chegava no mão dada e tal, no dia do Quando chegava de mão dada, aí o pessoal falava, O que tá acontecendo? tô namorando com o Fernando. Ai, mano, tu tem certeza? Ai, mano. Tu não lembra do Fernando da época da escola? Aí ela comprou a briga, não, ele tá diferente. Com medo do cacete. Quando a gente postou a primeira foto namorando, né? Aí, acho que um dia desse apareceu uma lembrança no Facebook, né? Aí eu, então é verdade, a gente tá namorando. Aí as minhas amigas mandavam mensagem no privado, né? Tá doido. Cara, tu tá namorando o Fernando de verdade mesmo ou é piada interna, né? Aí, não, é verdade mesmo, a gente tá namorando. Cara, mas vocês são tão diferentes, assim. Eu disse, rapaz, né? Vamos ver no que vai dar, quanto tempo esse negócio vai durar. Aí, Até hoje, faz compra no 13 supermercado. anos. Juntos mesmo, a gente tem 13 anos. 13 Juntos anos. mesmo, 13 anos. 13 anos. Caramba, olha só, bem parecido. 14, né? Vocês também? A gente tem 14 14 anos juntos e um ano vai fazer 2 anos de casado. Casado no papel. Casado no papel. Morava junto? Morava Era junto. casado, mano. Já era casado, a bicha. Não tenta se enganar, não. Não, 14 Não, anos a gente sim. tá casado, não tem pra onde correr, não. Mas casado no papel mesmo, a gente vai fazer 2 anos agora esse ano, em agosto, né? 15 de agosto, né? Eu não sou boa de datas Mano, a também. gente também Eu não é acho que em boa de data, agosto. não. A gente Ou sempre em capota outubro. nesse negócio Não aí, sei. É 14 anos. É 14 anos. Mas e aí, depois disso, foi seguindo o namoro? Foi seguindo. Então, a Carola nunca teve essas datas comemorativas. Então, assim, bora comemorar 12 de junho e tal, dia dos namorados, a gente foi pro Selva Park. Caramba, que legal, mano. Olha só, cara. Tá na história. Selva Park. Selva Park tá na história. Então, a gente foi lá, comemorou e tal. Então, tipo assim, eu sempre dei atenção a essas coisas. Por quê? Porque eu sei que é importante. Porque construir um relacionamento
não é só beijo, abraço e os benefícios. Tem que ter memoriais aí. Tem que ter memorial, porque assim, cara, quando você faz coisas que sejam marcantes, por exemplo, a Carol nunca tinha ido no circo. A primeira vez que ela foi no circo foi comigo. Foi verdade. Massa, e a gente tem essa foto até hoje. Então, assim, querendo ou não, pra muitos é uma coisa besta. Pô, mas um circo. Mas não é, mano. Não é. São coisas que realmente são importantes. E lembra do que eu falei? De quem eu escutei, de quem eu tinha como exemplo, e eu escutava essas coisas. De mandar rosa, de fazer cartinha, era meio fresco, mas lembrei da branca. Era meio fresquinho, não por causa do fresco. Gratuito. Você na conversa pegou dele ali. Não, o Fernando não admite, mas ele sempre fez o lado mais romântico da história. Não. Legal. Não, eu admito. Eu admito. Lembra que ela é a Fiona? Bruta, ura. O Fernando gostava de preparar surpresa. Inclusive, tô sentindo falta, hein? Tá gravado. Essa parte tu corta. Essa parte. Ei, mas sabe uma parada que eu achei muito legal? Porque quer comentar? Não, eu queria fazer uma pergunta pra Carol. É porque essa parada do não receber, não dar carinho, também tem a ver com o receber. Sim. Então, assim, durante a tua infância, tu recebeu isso não. Eu imaginei. Hoje a gente tem isso bem claro também, que durante a pandemia a gente veio estudando bastante sobre mentalidade, né? Sobre ressignificação. Sim. A gente se aprofundou muito nisso, desenvolvimento pessoal, até acho que quando a gente tem filho, a gente tem esse anseio, né? De melhorar essa experiência dos nossos filhos. Sim. Então a gente conversa muito sobre isso, eu e o Fernando. E hoje a gente entende, né, que a gente era assim, porque a minha mãe, ela sempre teve, né, esse estereótipo masculino muito aguçado, pelo fato dela ter sido um pai e mãe, né, então ela precisava mostrar aquela força, ela precisava prover, ela precisava ser a disciplinadora, né, ali, né, ela precisa até hoje, né, e nós somos 3 irmãos, e ela continua sendo solteira hoje, né, então... Por enquanto, né? Por enquanto. De ontem. Não pode contar ainda, tá? E aí... Então eu acabei aprendendo, né, ser esse reflexo dela, né, de ser uma pessoa mais, eu sempre fui muito administradora, eu sempre fui muito organizada, controlada nas coisas que eu tenho que fazer, principalmente nos meus negócios, mas em questão de relacionamento eu deixava muito a desejar. Eu melhorei muito quando eu fui mãe, porque eu fui mãe quando casou, né? Eu fui mãe aos 21 anos, né? Então, quando eu me vi naquele papel de maternidade, eu queria que ela tivesse um sentimento de amor diferente do que eu sentia. Então, eu passei a me cobrar ser mais amorosa. E a cada momento, né, aquele 1% todo dia. Então, eu melhorei muito. As pessoas, elas diziam assim, Carol, tu é uma pessoa, assim, antes da maternidade e depois da maternidade. Caraca. Porque eu sempre visei trabalho, negócio, individualidade, né? E com a maternidade, não. Eu penso nela. Eu abri mão de muitas coisas por ela. Eu abro mão até hoje, né? E não me arrependo nem um minuto. Eu faria tudo de novo. Caramba, é forte essas histórias, né? Porque realmente, isso é muito importante. A gente sempre conversa sobre isso, né, amor? Por falta de homens fortes, homens que honrem a sua família, a sua esposa, nós mulheres temos que assumir um papel que é um fardo muito pesado. Que aí tem que fazer o papel do homem, é provedora. Então, a gente tem que incorporar, vestir esse personagem de que a gente tem que fazer tudo sozinha. Sim. Então, até um tempo atrás, eu queria carregar garrafão, eu queria carregar as sacolas, tudo junto. O Diogo do meu lado, ele puxando as coisas de mim e eu não querendo largar o controle. E ele, eu tô aqui enquanto eu estiver aqui. Deixa comigo, moço, né? Falei, mano, deixa que resolve essa bronca aqui. E eu tô pode? Eu tô pode aqui, tô capenga, de pneu furado, né? Cara, mas é inconsciente, né? A gente nem percebe. Sim, mas contigo, Jéssica, foi assim também? Mesmo esquema. Eu passei por isso, eu não fui criada nem por pai nem por mãe. Fui criada pela minha avó. A minha avó era provedora, era separada, apanhava do marido. Ela deu um basta nisso, criou os filhos, criou os netos, que já na minha geração, criou sobrinhos. Nossa. E aí, eu, bonitona, queria ser a mulher independente, a mulher que era empoderada, a mulher que dava conta de tudo. E aí, eu me vi... eu tenho pouco, é sério. O Diogo é só pra... Mas a gente vai melhorando 1% todo dia, né? Não é fácil. Pra mim também não é fácil. É um desafiozão, né, cara? Eu me colocar no meu lugar foi muito difícil, muito complicado, assim. Baixar minha bolinha, entender que ele tava ali, tava fazendo o papel dele. E hoje é muito fácil ser submissa pra um homem que eu tenho certeza que dá a vida por mim, que dá a vida pelos nossos filhos. Então é muito fácil ser uma mulher submissa nesse ambiente onde a gente criou, né? Mas eu acho bem bacana, assim, não tirando
Cara, o mérito das mães, das mulheres que passam por isso, porque realmente elas são guerreiras. É verdade. Mas quando a gente tem consciência, a gente também tem a responsabilidade de fazer algo diferente pela nossa família, pelos Sim. nossos filhos, com os nossos maridos. Então, eu escolhi também. É difícil, às vezes. O Diogo, ele é muito mais carinhoso do que eu. Nossa, E aí- sou muito, mano. Falta aqui, mano. Sério, verdade, mano. Você é louco. No meu aniversário, eu não queria fazer nada. Eu Não, queria eu vi. ficar sentada. Teve um bolinho, uma Eu tava lavando surpresa. roupa de boa, era um dia normal, eu não queria nada. Aí ele vai, me compra cupcake no café da manhã, aí me leva pra tomar café, fez um bolo, organizou uma festa assim. Mano, eu chorei, né? Eu não sou acostumada com isso. E é muito difícil também eu dar carinho pras crianças. Então, é uma coisa que a gente tem que desconstruir, né? Mas A minha filha é muito toque, né? A Muito Bia, toque? ela é Ah, muito, legal. ela ama Aprendeu com quem? ama beijo, ama abraço. Alaga, né? Então, às vezes, eu tô ali ocupada, porque o fato dela passar o dia comigo, né? Porque ela estuda de manhã, e aí ela chega meio-dia, ela passa o dia comigo e junto a gente vai pra casa. Uhum. Então, o fato dela passar o dia comigo não significa que eu estou com ela, né? Ela está na minha presença, mas não significa que eu tô dando atenção pra ela. Sim. E aí tem dia que ela chega comigo e ela diz assim, mãe, poxa, olha nos meus olhos. Você não me deu um beijo, você não me deu um abraço. Nossa, olha E aí, só, né? cara, aquilo dói, Chega né, a dar uma gente? Assim, rasgada na alma, né? que tu diz assim, caraca, eu podia ter levado um soco na cara, mas eu não queria ter ouvido isso, Não ia sabe? doer tanto, né? E aí eu fico me policiando o tempo todo, sabe? Pra dar. Às vezes eu não quero dar abraço nela. Quando ela vem me abraçar e tal, eu, sabe, dá aquele eu sei, gelo. eu sei. E aí eu venho, né, abraço Sim. ela, então é É uma aquela. superação quando a gente passa por cima disso, né? Não? É a luta contra o eu mesmo, porque a minha mãe é assim. Uhum. A minha mãe, ela é super pra cima, assim, sabe? Ela chega, ela conversa contigo, parece que ela é tua amiga, assim, de um milhão Mas de anos. dá aquele abraço que é assim, meio de lado. É, mas a mamãe não é uma pessoa de ficar abraço, de ficar dando palavras de incentivo. Ela era aquela típico de mãe de chegava com nota boa da aula. Bruta. Ela Nada dizia mais que assim, tua obrigação. não fez mais do que a tua obrigação, entendeu? Então, já com a Bia, aí a gente fica tentando. Claro que nunca vai ter a maternidade perfeita, né? Sim, com Verdade. certeza. Mas a gente tenta minimizar os máximos os traumas das crianças, né? Pelo menos Porque aqueles que a gente já conhece. É porque, na verdade, a Bia tem esse lado carinhoso meu. Uhum. Então, assim, ela tá sempre quando a gente tá junto, mano, num dia, assim, aos 30 eu te amo. Filha, te 30 amo. abraços, né? Filha, te amo. Pai, te amo. Filha, te amo. Aí, quando ano passado ela tava comigo na barbearia, então, assim, foi muito legal, porque teve muitos amigos meus que viram e falavam, mano, cara, eu te vejo um cara brincalhão, um cara extremamente profissional, mas, bicho, como pai, eu quero ser pai que nem tu é. Então, Legal. isso é legal, porque, Olha assim, um exemplo, né, cara? na falta de referência, seja ela. Seja ela. Não é porque tu não teve em casa que tu não vai ser. Porque de verdade, meu pai era carinhoso, meu pai era aquilo outro, mas meu pai não é o que eu sou hoje. Uhum. E ele já falava pra mim isso, meu filho, tu vai ser um pai melhor que eu. Caramba. Meu filho, tu vai ser um pai melhor que eu, porque tu é carinhoso, porque tu tem essa atenção. É importante, né? A Uhum. gente sabe que é importante fazer a diferença. Uma vez eu vi da minha irmã também, ela falou assim, cara, às vezes eu tenho aquela sensação de que casamento não vale a pena, mas quando eu olho pra vocês, vocês são um exemplo pra mim de Nossa. casamento. Muito forte. Não que a gente não tenha problemas, a gente tem sim, problema com pra certeza. caramba. Mas tudo a gente tenta conversar, sabe? Uhum. Por mais que não seja o meu dia de conversar, aí o Fernando vai, fica chateado, mas no outro dia a gente vai, conversa. Se não for o dia dele, eu também vou, engulo ali, espero um pouco aí a oportunidade pra conversar. Porque a gente percebe que o maior problema dos casamentos hoje são falta de comunicação. É verdade. Eu fico sempre criando uma expectativa que, tipo, ele já tinha que saber, tava óbvio aquilo. Uhum. E ele idem de Verdade. mim e acaba que fica o dito pelo não dito, né? Casem, Porque é Sim. ótimo. Começa a presumir as Casem, coisas, né? porque eu acho, como pra mim é claro, então eu acho que pra ele é claro também, não é? Isso, né? isso. Verdade. Precisa ser Tem que entender conversado. o ponto de vista do outro, né? Então, Uhum. isso é uma das coisas que é até engraçado. Na barbearia eu falo muito isso com os meninos. Uhum. Falo, mano, tu acha que casamento, tu vai chegar lá, mano, tu vai transar o dia todinho, que tu vai... Mano, não é... Não. Amor, não Casamento, precisa dar spoiler. casamento não é só isso. É. É porque, assim, é muito fácil tu falar o superficial. Eu não costumo ser superficial, eu costumo ser direto. Mano, casamento não é só isso. Uhum. Por exemplo, se ela for falar aqui da primeira comida que eu fiz em casa, de verdade, tu já ouviu falar de sopa de bife? Sopa de bife? Eu fiz uma sopa de Perfeito. bife, receita minha. Nova, né? Entendeu? De verdade, porque eu não sabia.
E o casamento, ele te ensina isso. Você desenvolve. O dia a dia te desenvolve. E de verdade, hoje, a coisa mais difícil é eu deixar ela chegar no fogão. Porque eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer pra elas. Porque eu sei que de uma maneira ou outra eu tô amando elas ali. Eu tô fazendo, ali chegou um dia cansado do trabalho, não importa se eu tô cansado. O que importa é que elas vão ter. Porque talvez isso, né, pra ela nunca teve exemplo de pai e de mãe. Mas o exemplo quem faz somos nós. Então, muitas das vezes nós temos que ser o exemplo para que outras pessoas façam. Por exemplo, eu falo com a minha filha hoje assim, filha, quando você casar... Mas peraí, tu fala isso com a tua filha? Falo. Porque a gente cresceu escutando que casamento não presta, que casamento não é bom, que, porque aquele cara ali não. Eu falo pra ela que eu quero que ela case, eu quero que ela tenha a família dela, eu quero que ela tenha os filhos dela, a casa dela, eu quero que ela tenha essa vida dela. Porque assim, olha o exemplo que a gente tá dando pra ela. Entendeu? Então, o exemplo maior ela tem em casa, de como ela vai querer o marido dela, de como ela agir como esposa, como ela agir como mãe. Então, muitas das vezes... É igual a educação financeira. Educação financeira tu não aprende na escola. Tu aprende em casa. E essas coisas você aprende em casa. Começa em casa. Entendeu? Era pra ser, né? Pelo menos. Era pra ser. E, Fernando, sabe uma coisa que vocês falaram e eu fico sempre ligado, assim, a gente vê o lance do exemplo, né? Esse exemplo que a gente tem que dar pros nossos filhos é muito legal, porque, inclusive, por exemplo, a tua filha, vendo você cuidando bem da sua esposa, ela vai olhar e vai falar assim, ó, eu tenho uma referência. Se o cara me tratar mal... Uma vez eu fui fazer um atendimento com uma pessoa e era um cara que ele era infiel, fazia um monte de doideira e tal. E eu falei pra ele assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer que a tua filha encontre um marido igual você está sendo com a sua esposa? Cara, esse cara começou a chorar. Porque ele não quer que a filha dele passe por aquilo que ele tá fazendo com a esposa, pô. Só que o exemplo que ela vai ter é exatamente aquele. Sim. É o mesmo. É exatamente aquele. Morre ali. Não é verdade? Então, quando você cuida da sua esposa, ela olha, esse é o exemplo que eu tenho que ter. Sim. E ela vai buscar alguém nesse sentido. E mesmo que seja alguém que não esteja preparado como você não estava no começo, assim como eu também não estava, a Jéssica também não estava, talvez a Carol também não estivesse também, ela vai buscar se desenvolver com ele dentro do relacionamento. Né? Isso é muito legal. Agora, eu queria só voltar num ponto, quando tu falou sobre memoriais, eu lembrei da história de Josué, quando ele foi atravessar o Rio Jordão, a galera foi levando pedrinha para montar o memorial, porque quando as próximas gerações olhassem o que é aquilo, aí falassem, ó, isso aqui é para lembrar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E é muito legal a gente criar esses memoriais. Então, nosso maior memorial é a nossa família, são os nossos filhos. Cara, é um memorial muito claro, a gente olha para ele, cara, esse é o milagre que Deus fez na nossa vida. É um fato inédito, né? Inédito e claríssimo, sabe? Porque a gente nunca tá preparado, né? Não. Eu digo, se a gente não tem dinheiro, é porque não tem dinheiro. Se a gente tem dinheiro, não tem tempo. Então, você nunca tá preparado pra ter um filho. Nunca tem um tempo certo. O tempo é agora, na verdade. E hoje a gente vive numa sociedade que ela é extremamente consumista. Então, eu preciso ter meu trabalho, não que isso não seja importante, né? Mas a pessoa quer se tornar bem-sucedida pra, no final, ela idealizar, quem sabe, talvez, uma família. Então, eu fico, cara... Assim, eu não falo pra seguir o nosso exemplo, porque a gente também foi assim, 19 anos eu engravidei, a gente teve nosso primeiro filho, a gente teve várias dificuldades, mas isso moldou a gente pra se tornar a família que a gente é hoje. Sim. Ontem o Diogo tava fazendo uma live e aí uma amiga, né, falou assim, olha, vocês são exemplos de família pra mim. Eu falei, cara, isso é um peso muito grande. Um peso não, né? É uma responsabilidade. É uma alegria, mas é uma responsabilidade muito grande também, porque hoje o mundo, ele prega que tu não precisa mais de uma família. Sim. É descartável o casamento, né? Tu pega, tu adota um cachorro, tu chama ele de filho, tu faz aniversário, tu compra roupa lá no shopping pra família, ele, sabe? mas ele também não vai ir contra tuas ideias, ele não vai te questionar, ele não vai te contrariar. Não vai fazer birra. Ele não vai fazer birra. No máximo ele vai fazer xixi no teu chinelo, sabe? Cara, e aí como é que a gente vai se desenvolver como ser humano? Não é? Então hoje esse negócio de família tá tão desvalorizado e a gente fica muito triste por isso, né? Sim. Então, uma das nossas missões aqui na Terra é essa, de falar que família é bacana sim, é bom sim, relacionamento saudável existe sim, a gente pode viver numa plenitude, não numa perfeição, porque eu acho que a gente nunca vai parar de se desenvolver, até a volta de Jesus a gente vai continuar se desenvolvendo, mas a gente pode viver sim numa plenitude, né? Cara,
Tem uma coisa que eu lembrei, que você falou sobre a questão das surpresas, e a tua mãe falou sobre a surpresa que eu... Sim. Conta aí que eu não lembro direito, não. O Diogo tava preparando tudo, né, pro meu aniversário, e era num café que eu gosto muito. E aí eu falei assim, mãe, se arruma que o Diogo tá preparando uma surpresa aí pra mim e a gente vai lá. Aí na hora, mamãe não gosta de sair de casa pra canto nenhum. Aí na hora ela se levantou, ela falou assim, eu vou porque eu nunca tive isso. Olha só. E eu gosto de ver, eu gosto de participar. Uhum. E eu fiquei, caraca, mano, ela não teve, assim, sabe, um referencial, assim, um marido que honrasse ela, sabe? Ela é muito guerreira. Mas eu achei muito interessante, até compartilhei contigo depois, né? Eu falei, poxa, é muito bacana a gente estar também podendo trazer essa oportunidade. Hoje a gente mora todo mundo junto, ela vê tudo, né? As nossas imperfeições, às vezes a gente acaba de chegar da igreja, a gente tem uma treta ali, ela nem parece que chegaram da igreja. Nem parece que leu a Bíblia, ela fala assim, foi buscar o Senhor e voltou com Satanás no corpo, né? Não sou perfeito não, né? A gente já passou por isso também, que... Como eu falei pra vocês que a mamãe foi incentivadora do Fernando, né? Acabou que ela morou no Chile, depois ela voltou. Então, o Fernando tava trabalhando como barbeira e aí ela voltou. Então, ela passou a trabalhar com a gente e a gente tava morando na casa dela. Porque quando ela foi, aí ela disse, bom, não vou deixar meu apartamento, né, alugado, assim. Então, vocês podem morar lá. Só que ela voltou antes do tempo e a gente tava morando lá, né? Ela disse, bom, não vai sair, então vamos morar todo mundo junto. E aí, a gente passou por essas situações também, porque a mamãe não aceitava, a gente nem contou essa parte da história, mas a mamãe não aceitou muito bem o meu casamento, né? Tá. Sim. Primeiro porque eu era a filha mais velha, né? Então, além de eu ter aquele papel de segurança nela, ela tinha aquele estereótipo que ela não queria que passasse pela mesma situação que ela passou, né? Sim. A mamãe teve... Que é o mal de todo pai e mãe, né? A mamãe me teve e ela tinha 16 anos, então ela, né, não tinha condições, não tinha nada. E aí ela não queria que eu passasse pelaquela situação. Então, quando eu comecei a namorar o Fernando, ela disse, olha, Carol, tô achando vocês muito próximos, tem cuidado com isso, vocês são muito jovens, não sei o que e tal. E aí o Fernando... Até que engravidou. O Fernando teve uma situação também bem desconfortável. Quando foi na época da gente noivar, a gente... Vou respeitar, mas eu vou me impor. Deixa eu contar. Por partes, bora por partes. Foi. A gente já tinha 3 anos de namoro. E aí a gente decidiu que a gente ia noivar. E aí a gente ficou naquele, quando vai ser e tal. E aí ele decidiu fazer uma surpresa. Então, pra ele fazer surpresa, ele decidiu contar pra mamãe. E aí quando ele chegou lá, ele falou, dona Tereza, eu quero dizer que a gente vai noivar. Aí ela falou, bom, mas eu não acho que é o momento. Não é a hora de vocês noivar. Aí ele falou, bom, eu não tô lhe pedindo, eu estou só lhe avisando. E aí, caramba, como vocês acham que a sogra ia reagir, né? Eu não estava, graças a Deus, Senhor Jesus amado. E aí, mas foi tenso. Então, a partir daquele momento, a mamãe criou um bloqueio com o Fernando. Entendeu? Tanto é que quando a Carol engravidou, isso é uma história que é engraçada. Hoje a gente conta, quando a gente tá junto. Já ri, né? A gente já ri, porque eu falo assim, mano, a minha filha foi promessa. A minha filha foi promessa. Eu fui prometido de ser morto, eu fui prometido de ser tacado fogo, de ser atropelado. Foi promessa, né? Eu fui promessa, entendeu? Então, ela assim, conta, hoje a gente fala, mas a gente já fala brincando. De verdade. Mas porque, foi assim, tenso. é uma coisa que a gente não se dá conta, mas a gente quer tomar conta. Por exemplo, em todo momento a gente fala, não, Senhor, tá aqui a minha vida nas tuas mãos, mas com a outra eu tô puxando. E a gente se acha detentor de controlar o tempo. E aí, quando a gente foi, né, pro noivado, o Fernando fez surpresa, a mamãe não foi, só foi a minha irmã. E aí, a gente noivou e tal. Quando chegava em casa, eu fiquei pensando, meu Deus. Então, e depois que ele contou isso pra ela, ela passou a encrencar com ele. Tipo, se eu ia sair, ela começou a encrencar. Tu vai sair, tá chegando muito tarde, não sei o quê. Só que eu não entendia por que ela tava encrencando com ele, entendeu? Porque eu não sabia de nada, né? Mas ela passou a encrencar muito com ele, assim. Tudo que ele fazia era ruim, E eu digo, meu Deus, assim, tá ficando difícil. E aí a gente noivou. No dia que a gente noivou, foi lá na Mr. Pizza, inclusive. Eu vinha no caminho e eu ficava pensando, cara, e agora? Como é que eu vou contar pra mamãe que eu tô noiva? Porque, tipo, se ela não gosta do Fernando, meu namorado, imagina meu noivo. Ela vai pirar, entendeu? E aí eu cheguei em casa, tirei a aliança, né? Escondi. Foi, E aí... Essa história não sei não. Tá sabendo agora. Né? E ela tava bem na sala. E aí eu entrei com a minha irmã. Ela sabia de tudo. Não, sabia não. E aí ela disse, mano, mas mãe, né? Mãe é tenso. Nossa. E aí ela chegou porque era
era uma reunião dos amigos da igreja, né? A gente tinha o GA e tal. E aí falaram que ia ter alguma coisa do GA. E, tipo, como eu nunca saía, nunca. Então, quando eu cheguei, ela tava me esperando pra saber como tinha sido, né? Uhum. E aí, me conta como foi. Aí eu... Tocou. Foi legal. Foi muito bom. Aí ela falou isso. E quem que tava lá? E tava todo mundo. Né? E tipo, não posso contar, não posso expressar nenhum sentimento, né? E passei direto pro meu quarto, me deitei. E eu digo, meu Deus, e agora? Uma hora eu vou ter que contar pra ela. E aí eu peguei, tipo, eu e a mamãe sempre teve uma relação muito aberta, sempre contei tudo pra ela. Aí ela achou estranho, né? Decidiu ir lá no quarto. Pelo amor ela, de Deus. sim, aí tu vai me falar como é que foi lá, o que aconteceu e tal. Tu tava toda animada pra ir, tu chegou assim, meio assim, sei lá. Aí eu, bom, mãe, o negócio é o seguinte, eu vou logo lhe falar, porque a senhora vai ficar sabendo de qualquer jeito, né? Eu quero lhe dizer que eu e o Fernando, a gente noivou. A mana, chega, a cara dela caiu, assim, sabe? E quem conhece a mamãe, é porque você não tiver a oportunidade, mas a mamãe, assim, é aquela pessoa que ela expressa a emoção na cara dela, entendeu? Não tem erro não, né? E aí ela chegou, acho que naquele mesmo dia ela ligou pra ti, não foi? Foi. E falou um monte de Mano, coisa. ela pensa nos elogios. Seu filho da... Aí eu peguei, ela não falou nada pra mim, ela saiu, virou de costa, foi lá pro quarto dela, pegou o telefone, ligou, aí eu fui lá ver, cara, ela tava ligando pra ele, esculhambando, assim, foi horrível. Isso a gente noivou em agosto, quando foi em dezembro a gente terminou. O Fernando teve uma crise existencial, né, e aí ele decidiu que ele não queria mais casar, e a gente terminou dia 26 de dezembro. Isso aí tu lembra, né? Lembro. Que horas era? Lembro. Era de manhã, caramba. Era de manhã, porque Vou me vingar. eu passei o Natal na casa dele, eu fui pra casa da mamãe, depois eu fui pra casa dele, aí eu acabei dormindo lá porque já era tarde, quando foi de manhã que ele foi me deixar, aí ele disse, eu tenho um negócio pra te falar, eu pensei bem, eu acho melhor a gente dar um tempo. Como assim? Ele fez eu passar o Natal na casa dele pra depois terminar comigo, tu acredita? E aí eu... Olha, tá indignada até hoje. Quer que eu saia? E aí eu sei que a gente pegou e terminou. Beleza. Mas aí, depois que passou ano novo e tal, e que os amigos dele já não estavam mais tão presentes, né? E aí ele se deu conta que ele estava arrependido. Aí ele foi lá. Tô arrependido. Lá vai, carregando as pernas e tal. Aí sabe o que aconteceu? Eu engravidei. Foi isso que aconteceu. Tem uma reconciliação melhor que essa? Não tem. Não. Não tem como. Aí eu engravidei. Só que assim, a gente já tinha conversado, né, um pouco antes, e a gente já sabia que a gente queria voltar. E aí, na época, a gente estava bem firme na igreja, e a gente chegou a conversar com os nossos líderes, e eles falaram assim, olha, é bem difícil vocês voltarem num relacionamento depois de ter acontecido o que aconteceu. Ninguém sabia que eu estava grávida ainda, né? E não acontecer de novo, então vocês têm que evitar o mal. Então, o que é a melhor opção? Vocês fiquem aí orando, ficam uns 3 meses, 6 meses. E se vocês decidirem que depois desse tempo que passou, a poeira baixar... Para, Fernando. Depois que a poeira baixar e que vocês decidirem, não, realmente é isso que eu quero pra minha vida, vocês têm que voltar, mas com data de casamento marcada. Porque senão não vai dar certo. Pronto aqui, né? Tá, beleza, mas não deu tempo. Porque A gente bateu o martelo. Meia hora 15 depois... dias eu descobri que eu tava grávida, Não, né? mas legal que eu tava depois- dormindo. Às 6 horas da manhã o telefone toca. Fernando. Não, na semana eu liguei pra ele. Fernando, eu tô grávida. Fernando, tu tá aí? Fernando, tá aí. Tá vivo? Fernando. Ele disse, tá, depois eu te Não, tô ligo. aqui, depois eu te ligo. Deixa eu voltar aqui pro meu corpo. Naquele momento eu tava igual a Maísa, mano. Meu mundo caiu. E ali, mano, ficou o corpo. A alma tava pairando em algum canto. Não julgo, não julgo. A primeira a saber foi minha irmã, né? Aí eu bati lá no quarto dela, mano, parece que tem 3 elefantes nas minhas costas. Deixa eu contar essa história que é legal. É muito legal essa história. É porque foram fortes emoções. Mais emoções, né? A gente, beleza, passou uns dias, eu descobri que a minha menstruação não tinha descido, achei estranho, aí eu peguei e falei pra ele, né? Só que a gente já tava nesse processo meio que de disciplina, né? Então a gente não podia se ver. E aí eu peguei e falei pra ele, Fernando, deixa eu te falar uma coisa, eu tô suspeitando que eu tô grávida. Aí ele, não pode acontecer, não tá certo, não sei o que e tal. Aí eu falei, faz o seguinte, tu compra um teste de gravidez pra mim, e aí tu deixa aqui em casa. Aí ele, não, vou fazer isso. Aí pegou com o líder dele, deixaram lá em casa, né, e ele foi embora pra casa dele.
E aí já era muito tarde, então eu decidi fazer de manhã, mas naquela noite eu nem dormi, né? Quando foi 6 horas da manhã, acho que eu levantei e fiz o teste. Não, mano, eu botei o teste assim, ó, já foi ficando colorido. O neném até chorou. Foi tenso demais, não tinha dúvida. Aí eu liguei pra ele desesperado e tal, depois que ele me viu, aí eu falei, não. Ele falou, não, vou fazer outro teste. Eu digo, bora fazer logo de sangue, né, que vai dar mais certo. Mano, Aí a gente foi fazer o de sangue deu negativo. Na verdade, hoje eu desconfio que não é que tenha dado negativo, é porque eu mesma, a pessoa aqui cabeleireira, decidiu ir ler o teste, né? E aí eu li lá na minha concepção que era negativo. Especialista em ler exame, foi lá. Não, como que eu ia contar pra mamãe? Ela mal tinha acabado de saber que eu tava noiva, aliviada porque eu tinha terminado. Como é que eu ia contar pra ela agora? Que eu tava grávida. Casos de família, você já andou de montanha-russa? É a mesma sensação. Eu peguei e fui fazer exame de sangue. Quando eu peguei o resultado, eu fazia inglês na terça-feira, né? Aí eu saí mais cedo do inglês. Fui te pegar, né? Aí o Fernando me deixou lá na clínica, que era perto do meu trabalho. Aí eu peguei ali e decidi ir andando pro meu trabalho, que era pra me dar tempo de abstrair, né, o resultado. E aí, quando eu li lá, cara, até hoje eu não sei, eu li que tava negativo. Então, na minha cabeça, definitivamente eu não estava grávida. Aí ela me... É tanto que eu fiquei emocionadíssima, joguei coisa fora, porque, mano, minha mãe, ela é de outro mundo, assim, ela tem um tino espiritual, assim, sabe, muito louco. Então, eu digo, ela vai descobrir. E aí, eu joguei em qualquer lixeira no caminho. Era pra ela não ter ideia. E cheguei no trabalho, né, linda, satisfeita e tal. Mano, mas pode ver como o Espírito Santo não tem nenhuma mentira que fique descoberta, tá? Não tem nada oculto não que existe, não existe. Os olhos do Senhor estão acima das águas, abaixo das águas, mano. Em todos os lugares ele te vê. Aí ela me ligou, falou, Fernando. Aí liguei pra ele. Deu negativo. E os elefantes foram embora. Aí a irmã dele postou no Facebook, né? Esse meu irmão é uma piada. Ele e os elefantes dele. Foi, ela postou no Facebook no status. Aí eu peguei, tava lá no salão, toda pronta, não contando nada pra ninguém, né? Pra ninguém mesmo, é um segredo só meu, dele e do Espírito Santo. E aí... Deus olhando lá de cima. Vou falar pra ninguém aqui, tá? Aí a cliente chegou lá no salão, acho que foi uns 2 dias depois. Uma cliente chegou lá no salão e ela disse bem assim... Gente, vocês não querem fazer uns exames lá na carreta da mulher, não? Aí, a minha irmã tá trabalhando lá e eu posso conseguir pra vocês ultrassonografia, transvaginal, todos os exames de coisas de mulher mesmo e tal. Vocês me avisam que eu marco o dia e vocês vão. Uma trans Aí a mamãe pegou, virou e falou bem assim, vamos fazer. Nossa. Vamos aproveitar, vamos todo mundo, que eu quero descobrir quem que tá grávida. Caraca, mano, quem tá grávida, olha só. Te juro, se tu precisar, eu anoto 6 números que ela me der pra gente jogar na Mega Sena e faz o bolão. Eu tô contigo nessa daí. Aí, mano, eu acho que é instinto de mãe mesmo, né? Nossa. E aí ela pegou e ela disse, eu quero saber aqui quem tá grávida nesse salão, porque só era mulher que trabalhava lá, né, e tal. E aí, beleza, marcamos, fomos. No dia, o Senhor teve misericórdia da minha alma, porque as meninas fizeram exame separado e eu e a mamãe fomos pra fazer a trans. E eu queria fazer a trans e a mamãe preventivo. E aí todo mundo ficou atendido, só ficou eu e ela. Só que a gente nunca sai junta do salão, porque quando eu não tô, uma cobre a outra, né? Tá. E aí ela pegou... E ela ia todo mundo, né? E eu ia fazer primeiro e ela depois. Porque primeiro fazia as trans e depois eu colhi o preventivo. E aí, já faltava acho que umas 2 meninas na nossa frente, o pessoal do salão começou a ligar, desesperadamente, ligar. E aí disse assim, olha, o salão tá cheio... uma confusão. Cara, era mesmo. Verdade. O salão tá cheio de gente, vocês não estão e tal. Aí a mamãe falou assim, faz o seguinte, tu fica, já vai ser tua vez mesmo. Tu fica, eu vou mandar a Rosa vir te buscar, que era uma menina que trabalhava com a gente. E aí eu vou lá, atendo o pessoal e depois tu vai. Cara, se a mamãe tivesse ficado lá, ela tinha descoberto. Ela tinha quebrado a carreta lá. Tinha, moço. Ela tinha, cara. Tinha, caramba. E aí eu peguei, a mamãe foi embora e eu fiquei pra fazer o exame, né? Quando a médica entrou, aí ela, e aí, o que você vai fazer? E tal, eu, exame de rotina, né? Tava feliz, satisfeita, tranquila. Aí ela disse assim, quando foi tua última menstruação? Eu falei, rapaz, eu não sei não quando foi a última menstruação. 3 meses atrás. Eu não sei quando foi minha última menstruação, não. E ela falou assim, mas e aí, tem possibilidade de estar grávida? Eu falei, bom, né? Possibilidade, assim. Sempre tem, né? Basta estar viva, né? Tamo aí. Mas eu acho que eu não tô grávida, não. Aí ela falou, tá, então vamos verificar por que você não menstruou. Aí foi, deu uns 30 segundos, ela... Quando ela colocou, já não bateu o coração, não?
Na hora. Eu tô te falando, deu uns 30 segundos. É porque foi assim que aconteceu comigo. E aí ela foi, começou a fazer o exame e ela disse assim, acho que eu já sei por que você não tá menstruando. Cara, na hora, quando ela disse, o meu corpo deu um gelo, assim. Até hoje eu sei a sensação perfeita, que foi da ponta do meu dedo, assim, até o fio do meu cabelo. Parece que deu um vento, assim, dentro de mim. E ela disse assim, parabéns, mamãe, você vai estar grávida. Quanto tempo? E assim segue a trilogia da saga dos 3 elefantes voltando pra costa do pai. Não, e eu não pensava nem no Fernando, eu só pensava, como eu vou contar pra minha mãe? Cara, eu vou morrer, a minha mãe vai me matar. E a tua irmã no carro. Não, e aí, nisso, a Rose, que era a menina Não, que peraí, trabalhava... eu lembrei da música. Espera lá. Voltou lá pra ele. Foi tipo isso, mano. E aí, nisso, a menina que trabalhava lá com o salão tinha vindo e tinha trago a minha irmã, que tinha... Quantos anos a Fanny tinha? Ah, amor. Uns 13 anos, 12 anos. E aí, elas vieram e estavam sentadas na recepção me esperando, né? Porque a moça tinha dito que eu tinha entrado pra fazer o exame. Quando eu saí aos prantos, né? Porque a minha cara não negava. Meu olho tava desse tamanho inchado. A minha cara toda breada, né? A parte da irmã dela é melhor. E aí ela olhou pra mim e ela disse, o que aconteceu, mana? Tu tá bem? Tu tá doente? E aí eu disse, eu tô grávida. Aí ela, meu Deus, a mamãe vai te matar. Obrigada, né? Obrigada. Só confirmou. Foge, mano. Cara, e aí Foge, mano. Foge. A Rose ficou congelada. E ela disse assim, não pode ser. Não tá certo. Ela tá brincando com a gente, né? E aí ela disse, a médica pegou, me dá aqui o papel. Aí pegou, que já veio com a impressão, né? Aí ela pegou, não, tá grávida, de gêmeos, inclusive, né? Brincando a médica. Aí ela disse, Carol, e agora? Mano, aí eu fui descendo as escadas, eu não sabia nem onde eu tava, né? Aí eu peguei e liguei pro Fernando. Tava igual o Whindersson na luta com o Popola. Whindersson. Aí eu disse, Fernando, deixa eu te falar, eu vim fazer um exame aqui e a mulher disse que eu tô grávida mesmo. Eu já tirei até foto do bebê. Tirei a foto do bebê. Bebê saiu bem assim, ó. Eu tô com 6 semanas de gravidez. E agora? O que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, cara, Não tem jeito. eu tô no trabalho, entendeu? Depois a gente conversa. Não, o mais legal é que o meu pai tava do meu lado, né? E aí, tipo assim, meu pai, ele soube, depois soube que os elefantes chegaram, foram embora e o circo voltou. Voltou o circo agora. Entendeu? E aí eu tava lá e tal, o telefone tocou e tal. Eu fiquei da conta dessa xícara aqui. Branco. Meu pai olhou assim e falou, meu filho, Fernando, o que tu tem? Tô de boa. Aí eu fui no banheiro e tal, tomei um banho, fui lá ver, né? E aí, meu filho? Pai, a Carol tá grávida. Aí papai, como? Eu falei, não, como você já sabe. Sério que tu não sabe, né? Isso aí, só tá sabatinado. 3 filhos já, pai. E aí eu peguei e a minha irmã dizia, né, mano, não vai pra casa. Eu digo pra mamãe que tu não tava se sentindo bem. E aí tu pensa em alguma coisa lá, eu não sei ainda o que a gente vai fazer. Mas eu te dou cobertura, eu te dou cobertura. Eu, Te dou cobertura. Aí eu, não, Durante 9 meses. Não esquenta, eu vou resolver. E aí eu peguei e fui embora pro salão. E Deus é muito misericordioso, né? Quando eu cheguei lá, o salão tava muito lotado e já tava na hora de buscar o meu irmão na escola. Então eu entrei e a minha mãe já tava desesperada pra sair. Só que assim, todo mundo viu a minha cara muito estranha, né? E até porque a gente era uma clientela muito antiga, então elas me conheciam, né? Sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Mas muda eu entrei, calada fiquei, entendeu? Aí fui, trabalhei, ela falou assim, eu já tava só te esperando, tenho que buscar o Vitor na escola e tal. Aí eu troquei com ela, comecei a atender a cliente que ela tava atendendo e ela saiu. E todo mundo te olhando. Né? E o meu irmão estava na Cidade Nova. Então, tipo, só esse percurso de trânsito ali, aquele horário, levava mais ou menos 1h30. Eu sei que eu terminei de atender quem tava lá no salão e sentei lá atrás, né? Pra tomar um café e pensar o que eu ia fazer da minha vida. E aí ela chegou. Quando ela chegou, meu coração... começando Já viu filme de terror, já? É tu que tava grávida. E aí... Só os coquinhos, né? E aí ela sentou exatamente na... A gente tem mania de tomar café junto, né? Eu tava sentada desse lado, ela sentou desse lado. Ela disse, e aí? Tu não vai me contar nada, não? Aí eu disse, não tenho nada pra lhe contar, não, tá tudo bem. Ela, como foi o exame? Foi tudo bem, tá? Tudo positivo. Mãe, deu positivo. Deu tudo positivo. Tudo ok. Tudo normal, nada demais, tudo normal. Aí ela disse assim, e aí? Tu tá grávida? Aí eu... Eu tô grávida, me mata.
Mano, só que na hora ela não teve reação, porque ao mesmo tempo que ela suspeitava, né, ela não imaginava. E aí, ela não teve reação nenhuma. Também ela calou de uma forma, eu achei que assim, ela fosse praguejar o mundo, sabe? Ela não falou nada, eu acho que esse silêncio dela me matou, assim, porque eu não sabia E sem que ela ia contar fazer. o cabelo da Maurisângela, né? Nisso, chegou uma cliente pra ela colorir, né? E aí, na hora que ela foi tonalizar, o cabelo da cliente era louro, a mulher é platinado. loura, Ela ficou loura. Preta. A gente cuida do Tu cabelo já dela assistiu de aquele graça filme um lá ano. do Encantado lá, que o cabelo da menina é loura? Quando o corte escurece, foi daquele mesmo jeito. Foi, cara. Até hoje a Maurisângela lembra, né? Beijo, Maurisângela. Ela lembra disso, cabelo essa dela história. ficou preto? Foi Ficou. Na verdade, acho que não foi no dia, foi na semana. Naquela semana, porque a mamãe A minha entrou em sogra ficou depressão. atordoada, mano. Ela ficou muito louca, a mamãe. Sério. Ela foi assim, muito tenso. Sério. Quem conhece a mamãe falando com todo mundo e tal, a mamãe não falava com ninguém, ela não dava uma palavra, a cara dela vivia inchada, como se ela estivesse chorando o tempo todo. Foi uma situação muito tensa. Naquele dia a gente foi pra casa, e aí quando a gente chegou em casa ela não falava nada. E aí ela ligou pro Fernando também e disse pra ele que se ela me visse na rua, ela ia me atropelar. Ela ia atropelar. Era a promessa, lembra? A promessa, né? Foi, e aí ela fez várias promessas pra ele. Caraca. E foi muito tenso. Aí até que passou uns 3 dias, eu acho, depois de muito ela chorar, ela sentou comigo e conversou, né? Ela disse, hoje eu quero ter uma conversa séria com você. Aí eu disse, não, pode falar. Aí ela falou assim, olha, eu vou te dar 2 opções. Ou você já tá grávida, né? A gente não pode mais fazer nada, é uma criança, ela não tem culpa disso. E eu já passei por isso, sei exatamente o que você tá sentindo, eu sei o medo, eu quero te dizer que tudo vai dar certo, mas ou você vai viver com o Fernando, né, criar sua filha e colhendo todas as consequências do que você fez, ou eu te ajudo a criar sua filha, mas eu não quero ver o Fernando pintado de ouro. E aí eu peguei e falei pra ela assim, não, eu não posso tirar dele a responsabilidade, até porque ele nunca negou a responsabilidade de ser o pai. Então eu quero viver minhas próprias experiências. Apesar de pouca idade, que a gente tinha, eu principalmente como homem tinha 22 anos, né? Sim. Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha 22 anos. Então, assim, a gente não pode fugir. Querendo ou não, é uma vida. Entendeu? E aí segue aqueles princípios e valores que nós criamos de acordo com o que a gente vem passando. Então, eu tive como exemplo um cara que honrou o compromisso, que ele arcou com... Eu ia falar prejuízo, mas minha filha não é prejuízo. Que arcou com a responsabilidade, com a situação. Então, assim, é muito legal quando os mesmos nossos amigos que chegaram e falaram pra gente que não ia dar certo, hoje eles olham pra gente e procuram a gente pra conselho, eles procuram a gente pra saber o que fazer. Isso é legal, entendeu? Porque assim, a gente errou, aprendeu com os erros e consertou. Sim. Que eu acho que era o que todo mundo deveria fazer quando se erra. Mas tem muita gente que acha que é melhor pegar o atalho. O que é o atalho? Deixa rolar, eu vou deixar pra lá e eu vou fazer aqui. Então assim, às vezes é parar de pensar em você e pensar em quem estava vindo, no caso. Então, assim, nenhum momento ali foi eu ou foi a Carol, fomos nós. E ali a gente já tinha uma base sólida do relacionamento que a gente tinha, como namorado, como noivo 2 meses, né? Como noivo. E a gente criou essa liga mesmo, realmente de casal, de assumir a responsabilidade. E eu posso falar assim pra vocês, que a gente nunca chegou a falar pros outros que mas a gente só tá junto pela Bia. Vou chegar naquela parte. A gente brigou uma vez. E aí, então, tipo assim, a gente nunca terceirizou algo que era nosso. Sim. Nós assumimos as responsabilidades, entendeu? Quando foi na época, assim, que a gente descobriu, né, que tava grávida e que a gente conversou, e eu falei assim pra ele, olha, eu não quero que você case comigo só porque eu tô grávida, né? E ele falou assim, não, eu amo você, o fato de você estar grávida só vai acelerar o processo, né? A gente vai pular as etapas, mas nada vai mudar. O fato de você estar grávida ou não. A gente já ficaria junto de qualquer jeito. Só que a gente tava planejando um casamento assim pro final do ano, né? Acabou que... a gente vai lá no cartório, no dia que o cartório disser que tá bom e vamos casar. Agora, e foi assim. Foi muito legal porque a gente teve uma discussão uma vez, a gente descobriu que tava grávida em abril. Não, em fevereiro, em abril a gente casou. Foi assim, rapidão. E aí teve uma vez que a gente tava discutindo e tal, né? Isso já foi recente. Já recente, briga de casal. Aí eu perguntei pra ela assim, eu falei... Carol, por que tu casou comigo? Ela,
Porque eu engravidei. Bateu lá no fundo, Foi, né? ficou magoado, igual eu quando ele terminou comigo, né, Jesus? Até hoje ele joga na minha cara que eu disse. Foi vingança. Eu fiquei assim, eu falei... Bala trocada ali, né? Tá bom, então. É. Aí um dia desse, a gente tá... Qualquer coisa agora, amor, eu te amo. Mentira que tu casou comigo porque tu engravidou. Tá ouvindo, minha filha? Dá pastinha lá de jogar na cara, né? Eu falei, tá ouvindo, minha filha? Tua mãe só casou comigo por causa de você. Olha como você é importante. Não, e aí, completando essa história, né, a mamãe já tinha aquele bloqueio lá desde o pedido de casamento. Então, quando a gente casou os primeiros anos, também foi muito duro, porque a mamãe tratava o Fernando mal, com ignorância. Tudo que ele fazia pra ela estava errado. E reconhecendo também que, tipo, mesmo ela não querendo, mesmo ela não gostando, ela foi a pessoa que mais ajudou a gente. Caramba, olha só. Porque a gente foi morar na casa que era dela, né? Ela foi a pessoa que mais A gente ajudou usava a o carro gente, de dela. verdade. Ninguém da família chegou, nem meu pai, nem ninguém, chegou e pra fazer o que ela fez. Porque, por exemplo, não é ninguém que tem uma casa lá e fala, não, vai pra lá, vai morar lá. Ah, eu tô indo embora pra outro país, não, vem morar pra cá. Então, tipo assim... Passava por cima do orgulho, né? Ela passava por cima do orgulho e ela nunca nos deixou por algo, por acontecido. Sim. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, era algo mal resolvido. Se tu vê hoje, parece a mesma coisa, tô brincando. Se tu vê hoje é um outro relacionamento. Foi necessário a gente morar junto de novo. A gente resolveu isso na pandemia. Mano, Deus é muito criativo, né? Deus é A gente criativo já demais, tinha cara. 7 anos de casado, né? Uhum. Quando veio a pandemia. E aí, como todos nós, né, vivemos da mesma renda, porque todos nós vivemos de salão, aí ela pegou e falou assim, olha, deixa eu te falar, Carol, a verdade, eu não vou poder te pagar um salário durante a pandemia. A melhor coisa que a gente tem é de cortar despesas. Então, vamos viver todo mundo junto, porque o pouco que a gente fizer, dá pra gente comer e as contas a gente vai segurando. É melhor do que manter 2 casas. Olha a ideia, né? E aí eu falei, não, tá, beleza, eu confio na senhora, bora fazer. E aí, na época, a gente tava com o salão aqui na Avenida das Torres, era grande, assim, 2 andares. Eu ainda trabalhava com elas. E aí o Fernando trabalhava com a gente e a gente decidiu, eu falei, amor, mamãe deu ideia assim, assado, o que você acha? Ele falou, não, se você achar que tá bom, tá tudo bem, vamos topar. E aí a gente foi morar lá no salão, a gente morava num quarto e ela no outro, né? E ali ela passou a ser muito respeitosa, porque a mamãe, apesar de ser muito impositiva com a opinião dela, mas ela nunca invadiu a nossa privacidade. A mamãe nunca foi aquela mãe, tipo, de ficar indo em casa, de ficar dando opinião, nada disso, sabe? Ela criticava, mas... Sabe aquela alfinetada, coisa de mãe mesmo? Universidade EAD, entendeu? Mas ela sempre respeitou muito o nosso espaço. E aí, quando a gente foi morar junto, era uma das preocupações do Fernando, mas também não mudou nada. Só que ela passou a ver como ele cuidava da gente, como ele era, né? Como ele era participativo, como ele cuidava dela. Porque às vezes eu não deixava comida pra ela, mas ele ia lá, minha sogra, a senhora já comeu alguma coisa? Porque ele é assim mesmo, né? E aí ela foi mudando aquela concepção dela de quem ele era. E ali eles fizeram as pazes, né? Ali naquele momento, a partir daquele dia, o relacionamento mudou, assim. E ela passou a olhar o Fernando como meu marido mesmo, aceitar ele de boa como família. Foi selar da paz. E desde então, graças a Deus... Tamo aí na atividade. Caramba, Deus ele é muito criativo, né? Quando a gente não quer resolver certas situações, porque é difícil e é dolorido às vezes, né? Então a gente fica aqui meio que não quer ver. Mas isso não elimina, né? Não. E aí ele volta, você vai resolver sim. Quando tu acha que o atalho é o melhor caminho, ele realmente é o melhor caminho pra te quebrar a cara, o melhor caminho pra te reconhecer que o orgulho não leva a nada, o melhor caminho que tu tens pra te voltar e resolver o que tem que ser resolvido. São experiências, né? E a gente precisa passar por todas elas, a gente precisa entender que elas são necessárias, né? Boas ou ruins, são necessárias, fazem a gente crescer e tal. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito aberto com a minha filha, ela vai fazer 9 anos. E eu falo pra ela, olha, filha, eu quero que você ore desde agora pedindo ao marido quais as qualidades que você quer. Ela, ai mãe, você não acha que eu sou muito nova pra isso? Mas você tem que entender que o seu marido vai ser forjado desde agora, né? Ele não vai nascer pronto. Sim. Então, eu sempre tive um relacionamento muito aberto com a mamãe e ela me ensinou muito a ser madura, né? É demais. Mas...
Ó, é bem legal. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse lance da tua mãe é os desafios que ela enfrentou vendo vocês no sentido dela passar por cima de, por exemplo, orgulho. Ela vê que ela precisava superar algumas questões emocionais dela pra dar suporte. Cara, isso é muito bonito, velho. Sério, isso é bonito demais. Mas eu queria fazer... Eu lembro que a minha mãe, logo quando a gente começou a morar juntos também, ela falava bem assim, olha, agora vai mudar. Quando eu fiquei grávida. Agora vai mudar. Homem sempre muda quando a mulher fica grávida. E homem não é de confiança. Ela falava isso pra mim. Homem não é de confiança. Marido não é de confiança. Filho é pra sempre. Mas é em todo marido canto, não né? é. Tudo a gente escuta isso. E aí vocês contaram uma história que é basicamente a mesma coisa. Assim, a mamãe não ameaçou de Ela só não me ameaçou de passar por cima A minha sogra me ameaçava. E a minha mãe tinha umas paradas bem esquisitas que eu não vou falar. A gente fala no próximo podcast. O Diogo pegou 2 tapão na cara por causa de mim. Verdade. Essa parte é engraçada, deixa eu contar. Quando eu fui sair de casa, eu saí assim, ó. Eu não apanhei. Tu não apanhou, não. né? Eu apanhei da minha mãe, olha só. Tá vendo? A minha mãe foi lá em casa, ela não morava com a gente, ela foi na nossa casa, eu morava só com meus irmãos. E a Jéssica tava dentro do quarto. E aí eu fui receber minha mãe, falei, o que você tá querendo? Ela, não, porque essa menina não quer fazer nada aqui em casa, ela queria que a Jéssica fosse empregada lá na nossa casa. Você já pensou? Essa parte vai ter que cortar. Enfim, não vai cortar não, vai deixar aí. Aí eu falo, não, quero que eu vou lá falar com ela. Quero ver quem manda agora. Eu que sou autoridade, né? Aí ela vou falar com essa menina e tal, não sei o que e tal. E ela falou, não, você não vai falar com ela não, eu vou. Eu falei, então peraí, amor, vamos fazer o seguinte, vamos sair fora. Aí chamei a Jéssica, ela pegou as coisas dela tudo, colocou na bolsa, alguma coisa assim. A gente foi saindo, aí e eu segurando, fazendo cobertura pra Jéssica, pra ela não pegar na Jéssica, né? E aí quando eu saí, eu olhei pra minha mãe, a minha mãe me deu um tapa na cara, meu amigo, foi um tapa. A tua mãe? Minha mãe, seguro, um tapa seguro, ou mão pesada, eu lembro até hoje. E aí caramba, eu pensei, né? Jesus sempre falou pra gente dar a outra face, né? Aí eu fiz assim pra ela, pode bater do outro, pá! Mano, eu nem terminei de falar, mano, ela já me bateu. Até hoje eu pergunto por que eu porque fiz acho isso, que porque ela leu essa parte da Bíblia. Eu acho que ela leu isso aí e eu apanhei do outro lado, né? Mas tu sabe uma coisa que é engraçada? Aquilo que tu acha que tu vai ensinar é onde tu mais aprende. É onde mais aprende, né? Sabia? Não, é verdade. Tudo que tu passa na tua vida, tudo que acontece no teu redor, as pessoas que andam do teu lado... Muitas das vezes aquilo que tu quer ensinar é aquilo que acontece contigo e tu não tem coragem de fazer. Então, assim, em vez de tu ensinar, tu pode até achar que tá ensinando, mas na verdade tu tá mais aprendendo do que ensinando. Né? Olha só, quem ensina aprende 2 vezes, né? E aí eu vou voltar agora sobre 2 perguntas que eu queria fazer, aí de um por um, se vocês quiserem fazer. O maior desafio, eu acho até que já tá respondido, né? Entre o lance da mãe e o desafio, mas se tiver algum outro que foi um grande desafio, falando sobre relacionamento, falando sobre casamento, falando sobre família. Deixa eu te falar, mano. Começa aí, Carol. A minha mãe foi pra mim um grande desafio, né? Porque como a gente trabalha juntos, então a todo momento tinha essa retórica, né? De que, não queria que você tivesse casado, não era isso que eu queria pra você. E olha que eu tive a minha liberdade financeira, eu tinha 17 anos, né? Que eu exigi dela que ela me pagasse um salário e desde então eu nunca cobrei da minha mãe R$1. E por mais que a gente estivesse passando um aperto financeiro em casa depois de casada, mas eu nunca cheguei com a minha mãe e dizer assim, mãe, eu tô precisando de um fogão, uma geladeira. Não, eu dava o meu jeito, era eu e o Fernando, a gente resolvia. Mas mesmo assim, essas picuinhas, assim, de relacionamento eram algo que minavam muito. Cara, eu cheguei a chorar várias vezes, orar nos pés do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de... nem eu quero desonrar minha mãe, né? Porque ela é minha mãe, ela sempre vai ser uma autoridade, assim como eu não quero desonrar o meu marido, porque ele é o... autoridade máxima. Ele é o esteio da minha casa, né? É o meu esposo, eu quero honrar ele. E a gente se via numa situação, assim, diversas vezes muito complicada. E eu acho que depois dela, o nosso maior desafio foi a decisão profissional, né? Porque o Fernando passou a trabalhar comigo, né, no salão. E antes era a mamãe que cortava cabelo, né? E aí depois ele assumiu lá da barbearia, ela deu essa independência pra ele. Mas assim, ela deu puxando, né? Porque ela deu, mas o salão era dela. Então, se ele ia pintar a parede, ela não gostava.
Se ele queria colocar um móvel, ela não gostava, fugia do padrão do salão. Se ele queria botar uma farda, porque estava individualizando, descaracterizando, não era mais o salão, era uma coisa do Fernando. Então, tipo, ela tinha um pouco daquele ciúme, entendeu? Sim. E aí, passou a ser o nosso segundo desafio no nosso casamento. A gente passou a ter brigas constantes por causa disso. Porque o Fernando também não queria mais se indispor com a mamãe, afinal, a gente já era marido e mulher, e ele ainda estava trabalhando lá. Então, ele falava comigo, amor, tua mãe fez assim, assado, não gostei. Ficou um telefone sem fio, ficou tipo um bumerangue. E você não vai e volta. E a mamãe falava pra mim, olha, Carol, o Fernando deixou a vassoura lá no canto da parede. Carol, a sala do Fernando tá fedendo. Cheio de picuinha ali, né? Todo o tempo. E eu me sentia assim, sabe, uma goteira. E aí, até que um dia eu peguei e falei pra ele, eu falei, cara, vocês vão me enlouquecer. Vocês vão me enlouquecer, porque eu tô me sentindo assim, no cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Vocês dois têm razão. Você precisa entender que eu nunca vou brigar com a mamãe. Se ela tá errada, mas é uma coisa que é entre ela e Deus. Eu jamais vou discutir, bater boca com a minha mãe, dizer que ela tá certa e que ela tá errada. Assim como eu sei que você tem as suas razões, mas você também precisa entender o meu lado. E aí eu orei, Senhor, orei. Comecei um desafio pela madrugada, sozinha ali, pedindo uma alternativa. E aí eu tive uma ideia, eu peguei e falei pra ele, olha, a melhor ideia que a gente tem é de você sair, porque eu não posso demitir. O problema era eu, tu viu? Entre demitir o marido e o empregado, eu demiti o empregado, né? Porque o barbeiro eu posso colocar um outro no lugar e o marido não, e a gente continua convivendo junto, porque era muita liderança para um espaço só, entendeu? Sim. Ele era meu marido, ela era a minha mãe, ela era a chefe do salão, porque por mais que a gente trabalhe junto, mas ela acaba tendo uma hierarquia maior e eu sempre respeitei isso dela. E outra, ele tinha um instinto de liderança também, né? De querer fazer, de estar mudando. É natural, né? Pô, é comum. E a personalidade. Nós somos muito iguais. Muito. A gente pensa muito igual. Muito. Cara, não, mas eu e a Carol, eu e a minha sogra. Sim, Não, por sim, isso que sim, se bica entendeu? tanto assim, né? E, olha, Sim. e sabe uma coisa que eu queria comentar? O lance de você... Eu também concordo com essa parte. Essa parte aí foi sensacional. Eu queria sair aqui, mas é melhor demitir o funcionário do que uma... Caramba, isso é uma sabedoria que vem... É de Deus, cara, isso aí, cara. Que legal. Eu não aguentava mais, já tava numa situação assim que eu precisava tomar uma decisão. E eu ia pirar, entendeu? Porque a gente já passava a discutir, assim, a gente nunca foi de discutir sério, mas tipo, a gente ia picuinha todo dia Isso ele me cobrava alguma coisa, e eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu peguei e falei pra ele, a melhor coisa que você tem que fazer é sair, porque você quer ter o seu espaço, você quer colocar do seu jeito, da sua personalidade, receber o teu tipo de cliente. Sim. O Fernando gosta de botar música no ambiente, a minha mãe não gosta, entendeu? Ele gosta de umas cores, a minha mãe não gosta. Eu falei, não vai dar certo, então você segue o teu caminho, porque que volta aquele primeiro ponto que a gente conversou, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, porque hoje eu posso não ganhar o melhor salário do mundo, mas eu tenho a liberdade de trazer a Bia aqui. Se eu for para um outro lugar, eu poderia ter um salário melhor, mas eu vou ter que deixar a Bia em outro lugar, então para mim não compensa. Então eu prefiro ficar aqui e você recomeça. Melhor do que eu recomeçar, não faz sentido. E nem a gente ir junto também não faz sentido. Porque a gente vai passar por mais dificuldade, ninguém tá preparado para isso. Então você vai e eu fico aqui. E aí uns amigos de lá se juntaram e alugaram uma sala para ele, e lá ele montou a barbearia. Foi bem no ano da pandemia também. E, cara, foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. O clima mudou, né? Tudo mudou. Caramba, que legal, velho. Tudo mudou. E tu, velho? Um desafio que você viu assim que, caramba, esse aqui foi um desafiozão. Ou foi o mesmo? Acho que é praticamente o mesmo, porque é tipo assim, imagina, porque tu, querendo ou não, tu se coloca à prova. Pô, mas será que eu sou menos importante? Eu sou mais importante? Isso é um ponto importante, cara, de se falar. Entendeu? E na verdade, assim, ambos são importantes, cada um com a sua importância. Isso é uma coisa que você nunca pode criar ali um cabo de guerra. Porque mãe nunca vai deixar de ser mãe, mano. Uma vez ele falou pra mim que ele sentia que a opinião dele não importava pra mim. Tipo, quando eu não tomava uma decisão, era assim que ele se sentia. Porque uma das coisas que a gente preza muito no nosso casamento é a comunicação. Então, sempre a gente tenta falar em pratos limpos o que realmente está se passando na nossa cabeça, sabe? E aí eu falei pra ele, fala pra mim o que tá se passando na tua cabeça. Ele falou assim, sabe, eu sinto, às vezes, como você não toma uma decisão, eu sinto como se a minha opinião não importasse pra você. E eu falei, cara, não é isso, é porque você tem que entender. Aí fui até dura com ele nesse dia, eu falei, cara, porque tu não tem mãe, mas se tu tivesse,
e a tua mãe te cobrasse algo, eu tenho certeza que você ia ficar ali naquele impasse na hora de você não quer desonrar a tua mãe. Sim. Por mais que você saiba que a Bíblia fala que a partir daquele momento você é um com seu marido, né? Sai da tua parentela. Mas, cara, na realidade, nas duras penas, na hora de tomar decisão, isso é muito difícil. Sim. É um desafiozão, né? Caramba. Outro dia eu desconstruí essa coisa de que a tua família é vocês e a filha de vocês. Outro dia eu vi que os avós, eles fazem parte disso. A gente não tem como desconectar, não tem um cabo ali que ligue. A gente pode viver independente com a nossa família, isso é bíblico, mas os avós têm um papel importante. Eu fui criada pela minha avó, mas a parte dos meus avós maternos mesmo, eu não conheço. Eu não sei qual é a minha origem real, sabe? Você manter limites, né? Você tem que estabelecer Isso, limites. exatamente, limites, exatamente isso. Caramba, que forte, né, cara? E é importante a gente estabelecer esse limite para que a gente mantenha a família. Porque, cara, é tão bonito quando a gente vê aquela família reunida. É assim que a gente sabe que é doideira. Comercial de reunir. manteiga, né? É aquele comercial de manteiga é bem bonitinho, né? Mas a gente sabe que na realidade a família gritaria. real é gritaria, menino catarrento passando correndo, é uma doideira. Mas é legal, cara, é divertido, a gente se sente, pô, esse aqui é o ambiente, sabe? Família, sabe? É muito gostoso. E uma conquista, cara, que vocês tiveram que você falando, cara, essa conquista aqui. Fala eu, amor. Fala eu. A maior conquista da tua vida, Fernando. Eu acho que... Fala eu. Em casal, uma conquista em casal, tá? Vai, vou quebrar aqui um pouquinho, tá, Fernando? Não, acho que a maior conquista que a gente teve foi ano passado, a viagem, Foi. né? A gente... Que não foi proposital, Foi quando mas aconteceu. ele decidiu Ir embora. ir Estou testar, né? embora. Balneário Camboriú. E eu fiquei 2 meses. Ele já tava 2 meses Mano. lá. E aí eu fui. E ali pra gente foi uma conquista. Tipo, a gente ter a convicção de que era isso que a gente queria pra vida, sabe? De estar junto. Uhum. Porque ele foi 2 meses. Você sabe que tá longe, Se eu não fosse é fácil. falar, se eu voltasse essa pergunta do maior desafio, eu voltaria pra essa. Eu fiquei 2 meses longe delas. Caramba, mano. Eu fiquei 2 meses assim que parecia Uma eternidade. uma eternidade. Uhum. E era engraçado porque a barbearia que eu trabalhava lá, e eu sempre falava muito delas. E eles conversavam comigo e falavam, caraca, mano, tu não existe. Porque todo mundo tu percebeu que naquele dia que tava comigo na barbearia, eu sou do mesmo jeito aqui. É, a mesma coisa. E quem acha que eu sou um personagem. Tem gente que acha que tu é o personagem, Tem, mano. Tem. Nossa, velho. Tem gente que acha que eu sou personagem, que, tipo, eu crio isso pra te agradar. Não, mano, eu sou assim 24 horas. Entendeu? Às vezes chega a ser chato, cala a boca. Mas eu sou assim, então lá, eu Mas falava... é um princípio, né, cara, da verdade, a gente ser verdadeiro. Não tem como eu chegar aqui e chegar, aqui eu sou carinhoso contigo, lá em casa é Ou chute, então né? Porra, tu não é dá. assim com teus amigos, aí na frente dos esposos tu é uma pessoa completamente Que eu diferente. sou com um, eu sou com outros. Então, assim, lá eu falava muito delas, muito da Bia. E eles falavam, Fernando, mano, tu tem que desligar. Eu falei, não vou desligar da minha família. E no dia que elas chegaram, foi muito engraçado, que nesse dia eu tava trabalhando e elas fizeram um vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Cara, eu tava cortando o cabelo. Quando eu vi o vídeo, eu parei e comecei a chorar. Porque aí ia ser o dia seguinte que elas iam chegar. Então, cara, eu travei ali, eu fiquei... E tipo assim, eu sou chorão. Tu olhar nos meus olhos agora, dá pra te perceber isso. Porque isso é algo, pô... Meu bem maior é minha família. Então, assim... Quando eu sabia que elas iam chegar e eu vi o vídeo, bicho, eu só chorava. Eu abracei lá a Tina, beijo Tina, te amo. Foi uma mãezona pra mim lá. Olha que legal. Foi dura às vezes, né, mas foi uma mãezona lá, tanto ela quanto o seu Ademir, que é o dono da barbearia. Até hoje eles pedem pra me voltar. Caramba. E eles não são acostumados com esse carinho. Então, quando eu chorei, eu abracei ela falou, menino, o que foi? Eu falei, elas estão chegando amanhã. Então, aquilo ali pra mim foi como se eu tivesse estado no lugar do Usain Bolt, que treinou 4 anos pra correr 100 metros. Foi aquilo ali. Então, quando elas chegaram, talvez esse foi o meu maior desafio. Porque eu não sabia o que fazer toda noite. Eu não tinha nada pra fazer toda noite. Depois que eu fui pro apartamento, eu ficava num um pouquinho menor que o estúdio aqui, Tipo, de kitnet. verdade. Kitnet. Eu parecia que eu tava no quarto branco do Big Brother, porque era branco pra um lado, branco pro outro lado, não tinha televisão. Não, e hoje ainda tinha WhatsApp, né? Ligação de vídeo Naquele- e tal. Tu imagina antes como que era pras pessoas, né? Que se mudavam. Deve ser horrível. Caramba. Então, pra gente foi uma conquista. Tipo, ali a gente reforçou, sabe? Os nossos laços como família. A gente tinha certeza que era isso que a gente queria estar junto.
que era importante pra gente. Cara, foi incrível, assim, viver essa experiência mesmo e inclusive, quando a gente chegou lá, né, que a gente decidiu que a gente não ia ficar em Balneário, que a gente ia embora. Teve a possibilidade de ficar. Aí eu falei pra ele, só existem 2 possibilidades, né? Hoje a gente não tem reserva financeira pra ficar. E aí, eu não tenho coragem, porque mulher precisa de um mínimo de segurança, né? Então eu falei pra ele, eu não tenho coragem nenhuma. Eu não tenho coragem de ficar. E aí, só existe a possibilidade. Ou você fica, né, 1 ano pra se estabelecer, ou você volta comigo sem olhar pra trás. E aí ele disse assim, sem você eu não fico. Não dá pra ficar. Não, mano, não dá. Imagina, tu tem quantos filhos? A gente tem 2. 2. Tu imagina tu ficar 2 meses sem abraçar teu filho. Foi tenso. Sem dizer que tu ama ele. Sem aquele bom dia. Mano. No primeiro mês, assim, a gente tava levando de boa, né? Porque, tipo, não, era isso, era pra gente, era o nosso futuro e tal. Cara, mas no segundo mês, e a Bia é muito ligada, né? No Fernando, de abraço, beijo todo tempo. E aí, no segundo mês, ela dizia assim, mãe, não aguento mais, eu quero meu pai, sabe? Chega a doer, assim, né? Cara, só mais um pouco, só mais um pouco. E aí, uma das formas que a gente teve de enganar ela, né? Assim, meio que passar por cima. Ali, né? Era que a gente ia comemorar, como o nosso aniversário é bem perto, eu falei pra ele, eu vou aproveitar o nosso aniversário de casamento e a gente comemora o meu e o teu juntos. E aí a gente foi, eu viajei dia 13 de maio. E aí, então, assim, era a felicidade dela. Cara, ela riscava no calendário, assim, sabe? Mano, e ver a felicidade dela ali pra gente foi uma conquista muito louca. Foi como se tivesse renovado, né? Sim. Uma renovação do casamento. É porque nem precisa pro ano que vem. Já sabe como fazer, né? Cara, teve um momento muito difícil no nosso casamento que a gente passou. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado. E aí, ou a gente desistia do Vera mesmo, ou a gente passava por cima daquilo e ia ser pra sempre. E foi muito difícil. Então, quando a gente viu que ia conseguir passar, né? A gente fala assim, cara... Se não for Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir. E eu senti assim que... muito próximo, cada vez mais próximo. Quanto mais a gente orava, afundando, a gente jejuava junto, a gente se ajoelhava junto, a gente chorava junto. A gente chorou muito, pediu ao Senhor que amenizasse, né, a situação e a gente passasse por cima de tudo. Isso. E eu senti que eu reapaixonei por ele. E eu a mesma coisa, cara. Nem é tão bonito assim. Você reapaixonou, mano, é porque foi de Deus mesmo, mano. Porque se fosse humano... Mas tem situações que a gente precisa passar pra ver o quanto é importante ter uma família. Sim. Né? Caramba. Esse foi pode mudar meu desafio, foi esse, mano. Esse, né? Foi esse, mas eu posso te falar... Mano. Mas eu posso te falar que foi uma das maiores conquistas, porque a gente nunca tinha conseguido viajar junto. Cara... Eu comemorei meu aniversário. Foi a nossa primeira viagem de família, assim. A Foi gente já tinha viajado, eu e o Fernando, né? Eu comemorei meu aniversário no Beto Carreiro, mano. Olha que legal. Eu passei o dia no Beto Carreiro. Então, tipo assim... tu tem 40 anos. E vai dizer que tu nunca sentiu vontade de ir, mano. Para. Mano. E sem pagar nada, mano. Não tem, mano. Caramba. Olha, que bonito, velho. Que bonito mesmo essa história. E realmente a gente vê que a família, ela faz parte da nossa base, né, cara? E tem um detalhe que é muito importante. A gente sempre comenta sobre Deus, né? Que se a gente não estiver alinhado com Deus, conectado com Deus, a gente não consegue passar por esses desafios, velho. Na boa. E a gente tá chegando na reta final agora e tem um bate-volta. Tem um bate-volta. Uma pergunta bem rapidinho, bem simplesinha. São 4 perguntinhas pra cada um e a Jéssica vai fazendo e vocês vão respondendo o que vier primeiro, tá bom? O que vier na cabeça. Uma frase, uma palavra, tanto faz, tá bom? Eu vou começar com a Carol, porque ela tá mais empolgada assim, pra responder. Fala, Carol, o que é Deus pra você? Tudo. Ótimo. Legal. Fernando? Acho que é a base de tudo. Massa. Legal. Saúde. Importante. Fernando? Importante. Saúde em primeiro lugar, né? Legal. Agora, família. Ai, família é vida. Meu bem maior. Uou. Negócios. Faz parte. Faz parte. Te aproximam mais dos teus sonhos, principalmente da tua família. Oh, caraca, que legal, velho. Tem gente que gosta de separar, né? Deus, saúde, família, negócios, mas não tá separado. Se a gente for prestar atenção, tem que estar todo o tempo conectado. Pra gente ter plenitude na nossa vida, né? Não vai isentar das dificuldades. Elas têm que estar lá.
para mostrar pra gente que aquilo é uma conquista também, né? Que Deus está colocando a mão dele sobre as nossas vidas também. Então, as dificuldades, elas têm que estar lá para poder a gente ver o quanto é importante, né? Ter uma família, ter saúde, ter o Senhor do nosso lado. Então, faz parte. Isso é um ponto que tu falou agora, eu lembrei, assim, a dificuldade também, ela é muito importante porque ela glorifica o nome de Deus, né? Sim. Cara, quando a gente passa por aquela dificuldade, a gente sabe que Deus tá com a gente consegue superar, a gente fala assim, se não fosse Deus tá aqui, como o nome dele seria glorificado? Então, a dificuldade tá ali, né, cara? Eu gosto muito daquela frase daquele filme do Milagre no Paraíso. Uhum. No final ela fala assim que só existem duas maneiras de ver o mundo, né? Ou você vê como se tudo fosse um milagre, como se o milagre nunca existisse. Nossa. E é assim, se você parar para refletir diariamente, a gente enxerga que Deus é tudo, Sim. ou que Deus não existe, não tem a mão dele. E uma cliente me falou ontem que a gente precisa entender que a gente nunca acha que é o momento certo de ter filho, a gente nunca acha que tá preparado, que a gente nunca tem dinheiro, e ela disse assim, você precisa entender que mesmo quando você provém, não é de você, é Deus que provê por você. Uhum. Porque você mesmo, né, não tem forças, então é porque Deus, ele providencia. E é assim, a gente passa por isso todos esses anos, né? Em momentos de riso, de alegria, de frustração, de tristeza, mas em todos os momentos a gente vê Deus. Uou, o que eu vou perguntar pra vocês aqui, agora eu vou virar o jogo. Olha aí, Bruno, o cara quer fazer pergunta pra gente aqui, mano. O jogo virou, não é? Ah, vai, faz a pergunta, mano. Vou até tomar uma água também. Eu fiz essa pergunta pro Diogo quando ele foi lá na barbearia, e isso aqui a Carol sabe. Foi numa vez que eu tava sem sono. Eu tenho a certeza de que foi Deus que me colocou aquilo ali na minha cabeça para que eu pudesse escrever aquilo ali. Uhum. E se eu pudesse perguntar para ti, Jéssica, qual é o maior empreendimento que tu tem nas mãos? Cara, minha família, com certeza, sem sombra de dúvidas. E tu, Diogo? É família, moço. É o projeto inicial de Deus, inclusive, para falar a verdade, né? E ele colocou isso nas nossas mãos para que a gente pudesse cuidar bem da nossa família e, através disso, a gente pudesse exemplificar e levar um pouco dessa luz que Jesus nos está mandando pra gente, a gente servir como um farol para que outras pessoas pudessem ver e falar assim, ó, caramba, é possível ter uma família boa, é possível ter um casamento legal, saudável, é possível, né? Cara, recomeçar, de repente você tá totalmente destruído, sabe, passar por dificuldades, passar por desafios grandes, é possível. Então ele coloca esses desafios pra gente, para que a gente possa superar tudo isso, glorificar o nome dele, para que outras pessoas possam olhar e falar, caramba, tem uma luz no fim do túnel. Massa. O que Deus colocou na minha cabeça, assim, que aquilo ali ficou martelando por dias e dias. Por exemplo, você tá no avião e tá tendo ali uma turbulência. Uhum. O que acontece? As máscaras caem. Você tem que colocar em você ou no próximo? Primeiro em você, né? Certo. Então, na minha concepção, o maior empreendimento se chama vida. Porque toda empresa começa com uma certidão, com um registro. E toda empresa começa com um registro. Uhum. Você nunca vai saber se você vai dar certo se você não tentar. Uhum. Então você nunca vai andar se você não deixar de engatinhar. Uhum. E eu comecei a entender que na nossa vida a gente tem que fazer alguns tipos de gestão. Gestão de pessoas, que são as pessoas que andam na nossa vida. As pessoas que a gente queira que estejam com a gente. Uhum. Gestão financeira, porque se a gente não souber o quanto entra e o quanto sai, a gente tá perdido. Tá quebrado. Gestão de emoção, porque se a gente não tiver gestão de emoção, a gente não sabe lidar com problema, com estresse ou com as dificuldades. Verdade. Certo? Uhum. Então, isso foi uma das coisas que mais martelou na minha cabeça, foi que o maior empreendimento que a gente tem na nossa mão é vida. Uhum. Porque para que a gente possa cuidar de outras pessoas, a gente tem que cuidar de si próprio para poder gerenciar essas outras pessoas que passam na nossa vida. Caramba, que forte, meu irmão. Olha, vai ter um olhou corte pra câmera aqui. ali pra fazer esse corte ali, mano? Não, eu tava focado aqui. Tá focado. Então a gente vai entrar no recado final, que eu acredito que, cara, na boa, isso era pra ter deixado pro recado final. Já pode deixar o meu, já. Já deixei. Então, ó, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, e pra você que assistiu e gostou muito, cara, acredito que a gente falou um pouco sobre relacionamento, um pouco sobre família, um pouco sobre empreendimento, porque família também é um empreendimento, mas se vocês pudessem deixar um recado final pra galera que tá querendo se fortalecer como família, criar novos empreendimentos, ou cuidar de filhos também, porque, e aí, além disso, tá? Cuidar da sogra, né? O que vocês poderiam deixar de recado para as pessoas que estão nos assistindo? Se não tem sogra, tu fala primeiro. Fala aí, cara, primeiro, então. Eu acho que, na minha concepção, a família hoje, ela é o exemplo maior de uma geração que vai vir.
Então, a nossa responsabilidade hoje é fazer da nossa família dar certo, independente dos antepassados, né? Independente das nossas inspirações do passado que a gente tem ou não tenha, cabe a nós a responsabilidade de gerar um futuro melhor. Então, esse futuro vai a partir do momento que a gente pode ensinar os nossos filhos, ter um casamento melhor, a gente pode ser pessoa melhor, porque esse desenvolvimento ele é muito importante. Não adianta você chegar no casamento achando que o outro vai te fazer feliz, não vai rolar. Você vai ser feliz e o outro só vai te completar, mas o outro não vai te fazer feliz. São questões que você precisa resolver sozinho, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é tudo. Nossa. Já? Vai, Fernando, manda ver. Eu casei contigo. Bom, se eu pudesse dar um conselho, casem, é ótimo. Primeiro é isso, né? Brincadeiras à parte, eu quero falar que pra você que acha que casamento não é pra você que acha que isso aqui não é pra você, gente, isso aqui é pra todo mundo. Só que você tem que estar disposto, você tem que querer. Não adianta só um querer, o outro tem que querer também. Fazer dar certo. É muito fácil você querer que a pessoa seja feliz ou fazer a outra pessoa feliz. Você tem que fazer em conjunto. Porque, assim, família é vida. Se você começar a levar a sua família como coisa séria, como algo que realmente possa mudar a vida das pessoas, faça da sua família a mudança na vida de outras. Na falta de referência, se alguém na tua casa nunca foi referência ou nunca teve, seja você referência para outras pessoas. Você é louco, Eita, você errou bonito, né? Ó, gente, eu quero agradecer vocês por Acabou aceitar. Já? Mentira. Tá acabando. Tá, poxa. Tá acabando porque a Lara tá dodói ali e a gente vai ter que ir lá pegar ela. Mas eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite. A gente tem certeza que vocês têm outras ocupações, tem a família de vocês. Mas de poder estar vindo hoje aqui para edificar a vida de outras pessoas, de outros casais. Podem estar passando por situações muito complicadas que acham que, assim, não tem mais esperança, sabe? Para reconciliação. Mas outra coisa que a gente aprendeu outro dia foi que pessoas precisam se aprender. É como se fosse um autoconhecimento, né? A gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa se levantar para poder, como casal, se reconciliar e começa tudo no individual primeiro, né? Para depois a gente ir pro parte do casal. Mas eu tô muito feliz pela presença. É a primeira vez que a gente tá se vendo, né? Verdade. Eu espero que seja só a primeira vez, que tenha outras vezes, que a gente possa ainda conversar muitas coisas em off. Eu tenho certeza que tem muito mais conversa. Tem muito mais conversa aqui Tem pra muito rolar, mais né? conversa. Gostei muito de conhecer vocês, viu? Foi um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Eu espero que vocês tenham sido edificados assim como a gente é sempre, né? Toda vez. Todo mundo que senta aqui com a gente sempre é muito edificado, as nossas vidas também. A gente tem muita coisa em comum ali, a gente percebeu. Tem muita história em comum. Mas é isso. Muito obrigada também pela participação. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa alcançar e perpetuar aí, que chegam lá no sul, gente, esse canal Manauara. Bora. Lá em Balneário. Lá em Balneário não, Bora essa pra é fácil essa de galera. marcar. Essa é fácil. Cara. Vai Se chegar. você ainda não segue, Olha. segue lá, Farol Podcast, top demais. Conselho. Gente, sem palavras, muito obrigado. Show. É isso, então, espero que vocês tenham curtido, como a Jéssica falou, como o Fernando falou, compartilhe isso com mais pessoas para que a gente possa alcançar, no mínimo, aí 1 milhão de famílias ainda esse ano. Fechado? Só isso. Só um milhão. Isso. Só 1 milhão. Pessoal, então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Bora junto. Bora junto. Tchau.